Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916. Hoje a gente vai mergulhar na história do chamado de Moisés, que foi um momento em que o divino interrompeu, aquilo que era comum e através de uma sarça ardente mudou o rumo da história da vida. E a gente está aqui com uma galera de peso, uma galera forte, fechando a mesa, né? A gente está aqui com o Joe. E aí, Joe? E aí, pessoal, mais um episódio. Tamo junto aí para aprender um pouco mais dessa história magnífica aí de Moisés, grande líder. Bom demais, bom demais. A gente está aqui com o Greg. Boa noite, bom dia e boa tarde também, né? Vamos embora para o próximo aí. Bom demais. E para completar aqui a nossa mesa, a gente está com o Danilo. Boa, galera, tudo bem? Vamos para mais um episódio, mergulhar juntos aí, para a gente poder falar da verdade e aprender mais. Bom demais. Nesse episódio a gente vai explorar um pouquinho, da voz de Deus no meio deserto, comunicando com o Moisés, fazendo esse chamado. Vai trabalhar um pouquinho desse medo diante da missão, desse poder transformador, da obediência que Deus pede para a gente. Então, juntos aqui, vamos caminhar um pouco pela palavra, vamos refletir, lembrando sempre com leveza, mas sim com profundidade e, com certeza, fé. E antes, para começar, vamos chamar o Papai do Céu aqui para próximo de nós. Danilo, você faz uma oração para a gente? Com certeza. Curve sua fronte junto com a gente, vamos orar? Pai querido e santo, Deus eterno, Deus maravilhoso, mantenedor de toda a criação, de tudo que nós temos. Pai, que somos gratos a Ti porque estamos juntos aqui, sendo ferramenta em Tuas mãos para poder proclamar o Evangelho. Queremos nos livrar de toda a praga, de todo planejamento de Satanás, Pai amado, para que ele possa destruir a proclamação da Tua palavra. Nos use e nos capacite. Abençoe a todos que estão conosco assistindo, para deleitarmos em Tuas palavras. Dê-nos a Sua paz e o Seu perdão. Faça-se presente conforme o Teu querer e Tua vontade, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos dar sequência então aqui, pessoal, A gente, como a gente falou, a ideia é trabalhar um pouquinho mais hoje no episódio sobre esse chamado de Deus, E a gente sabe que o chamado diretamente para Moisés foi ali na sarça, então a gente vai falar muito disso. A gente vai refletir um pouquinho sobre essa relutância humana de quando vem o chamado, relutar em relação a dar as nossas respostas. E provavelmente algum de vocês aí, provavelmente, eu tenho certeza, já tentou começar a academia e desistiu antes mesmo de ver o resultado. Eu tenho certeza. Eu falo isso porque eu sou personal de formação, gente. Não tô atuando mais, mas era o que a gente mais vê e o que mais tem. A galera começa e para. Começa e para. E o chamado de Deus... Eu nunca fiz isso. Não, né? Imagina, se não. Vamos mudar de assunto. Próximo assunto. O chamado de Deus, gente, ele parece basicamente com isso. Ele empolga no início, ele assusta no meio, só que transforma no fim. E é a mesma coisa. Empolga no início, assusta no meio e no fim acaba sendo transformado, Acaba mudando tudo. E para quem não sabe, na história de Moisés, a gente viu semana passada toda a história inicial ali, onde ele teve esse contato com o egípcio, ele tentou fazer com as próprias mãos justiça e acabou sendo refugiado, acabou tendo que zarpar dali do Egito, porque basicamente iam pegar ele, E aí ele foi morar em Miriam. E lá, basicamente, ele viveu 40 anos, da vida. E para quem não pegou esse episódio, eu vou dar um spoiler do episódio passado. Ele basicamente foi para lá com 40 anos. Você que vê os videozinhos, você que vê as ilustrações, o desenho animado e vê um Moisés meninão, jovial, ele tinha 40 anos, meu amigo. Ele não tinha 15 anos, não era adolescente, não, ele já tinha 40 anos, E a gente sabe e entende que quando Moisés, teve o chamado, ele aprendeu a ser pastor, ele viveu ali praticamente 40 anos como pastor de ovelhas, com seu sogro, Jétro, ele teve 2 filhos, né? 2 Isso filhos. mesmo. E basicamente no meio do processo ele recebeu um chamado de Deus. E ele deu desculpas para não seguir esse chamado. E eu queria trazer para vocês, qual desculpa de Moisés você já deu? Eu falo por mim que a de não sou eloquente. Cara, que antes da gente começar esse projeto, quem me conhece sabe que sou da igreja desde berço,
E meu pai é um pregador, sempre está envolvido com tudo, e ele sempre fala, cara, você tem que pregar, você tem que fazer igual teu pai. Eu falo, não, eu não sei, eu não consigo, não é para mim, escolhe outro, né? E aí, com esse projeto que a gente está fazendo aqui, de uma certa forma, é uma pregação do evangelho. E aí eu comecei a falar, cara, não existe só uma forma, né? Podia ter pensado nisso antes. Fazer de alguma forma diferente. Então, assim, eu já dei muito essa desculpa de não, eu não sou bom nisso. Chama outro aí, que o outro é melhor. E contextualizando aqui, né? Você que talvez não tenha esse contato tão forte com a Bíblia, não sabe que desculpas são essas. Mas quando Deus apareceu para Moisés, no formato de teofania ali, através da sarça, ele basicamente fez esse chamado para Moisés e Moisés deu praticamente 4 desculpas, que foi: quem sou eu? Quem és tu? E se eles não acreditarem em mim? E a última, que é essa que o Joe até falou, né? Que eu nunca fui eloquente, eu não tenho língua para falar isso, não tenho, basicamente, parafraseando, não tenho dom para isso. E uma afirmação no final, né? Depois ele falou, envia outro, por favor. Envia outro, exatamente. E vocês, meninos, já deram alguma desculpa assim? Cara, é na mesma pegada, cara. A gente sempre arruma desculpa para... falando por mim também, a gente sempre arruma desculpa porque a gente às vezes quer ir para outro caminho. Você, que nem, eu não estou preparado. Mas quem disse que você não está preparado? Você nem tentou? Mas eu não falo bem. Mas quem disse que você não conseguiria pregar? Você tentou? Tipo assim... Faz tempo. Não, fala assim. Mas não, sim. Não, mas você tem que insistir. Tem que insistir. E o que Deus tipo assim, pede pra gente é a gente estar disposto. Você se deixar ser usado, porque se a gente ficar procurando desculpa, Moisés deu 4, 5 ali. Quantas você pode dar? 1 milhão de desculpa. E a gente não tem que arrumar desculpa. A gente tem que... Se você tem 2 pernas, 2 braços aqui, falando assim, tem gente que é deficiente, mas se você tem vida dentro de você, você tem que se dispor. Você tem que se dispor de alguma maneira ali para você ser usado por Deus. Não tem que dar desculpa, mas reafirmando aqui, eu faço isso todo o tempo. E a gente tem que ir se policiando ali e tentar ser como Jesus, né? Dar o exemplo para depois outras pessoas seguir. Boa. Mas aí, o que eu ia perguntar beleza, já dei esse monte de... Dou essas desculpas, né? Sempre invento uma diferente, mas o que impede verdadeiramente a gente de aceitar esse chamado de Deus? Na visão de vocês, o que impede? O que faz a gente dar essas desculpas? Acho que não quer fazer. Falta de compromisso. Eu aprendi uma frase, cara, que eu não sei até hoje se essa frase ela foi bom eu ter aprendido ela, porque não dá mais para usar desculpa, né? A frase fala assim, que quem não quer não tem tempo. Já ouviu dizer isso? Então, assim, eu já ouvi diferente. Então, assim, todo mundo que não tem interesse em algo não vai ter tempo. Eu uso muito isso no meu trabalho. Então, se você for convidado para um casamento, que nem eu vou colocar aqui, né? Eu e minha esposa fomos convidados para um casamento. Cara, eu esqueci da data. Eu esqueci literalmente da data. A gente não era padrinho, não tinha nenhum papel importante lá, mas nós fomos convidados carinhosamente. O pessoal entregou o convite físico da nossa mão, nós esquecemos da data. Não adianta, eu posso rodear e colocar toda a minha vida. Eu tenho um filho autista, eu posso fazer o que eu quiser, mas no fundo, o que vai determinar isso foi porque eu não tinha interesse. Infelizmente. E eu falei isso pra pessoa no dia. Eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu queria muito ter ido, mas assim, você desculpa, porque só provou que eu não tinha interesse, né? E uma amigona minha tá lá em Portugal agora. Então, eu penso assim, que quando Deus ele chama, se for algo que alimenta o nosso ego, você tá disposto. Pode ser o horário que for, pode ser do jeito que for. Se tiver que tirar dinheiro, você tira. Tá, meu maravilha. Se for algo que seja um projeto que vai iluminar mais o Vitor do que eu,
acho que não vai dar certo isso aí. Não, eu acho que como nós estávamos conversando agora sobre um projeto que está acontecendo no nosso distrito. E aí a gente fazendo uma análise bem fria para isso, eu sou um pouco crítico para essa situação, eu sou um cara que eu não consigo, tipo assim, me chamou, eu tô indo, né? Até a ansiedade faz eu errar mais. Mas eu tô indo, mas partindo do ponto crítico, um sambalate da vida, né? Para quem não entende o que é sambalate, vai lá no livro de Neemias, que você vai entender quando Neemias está tentando reconstruir os muros de Israel e aparece lá um triozinho lá enchendo as paçocas de Neemias e fica colocando em pensilho. Então, para mim, para definir no português, claro, é isso. Eu acho que quando Deus chama e você entende que você pode até entender que é um chamado, mas se você não tem interesse, cara, você vai inventar uma série de coisas. Eu já ouvi muito quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. É isso. Então, assim, agora se for algo que, poxa, é do meu interesse, é legal, Deus está me chamando. Me chamou, eu não tenho capacidade. Você vai do jeito que você quiser. Por quê? Porque tem interesse para você. Aí a gente acaba pegando o primeiro episódio onde a gente fala que os planos de Deus são maiores do que os meus. Mas nessa hora não faz sentido isso para mim, né? O que vocês definem como um chamado de Deus? Eu defino assim, cara. O chamado de Deus para mim é o seguinte: uma panela, acho que já falei essa expressão uma vez aqui. Uma panela sem tampa, sem fundo, sem cabo, e Deus usa ela para fazer a melhor comida. Para mim, chamado é isso. Eu não tenho a menor capacidade de ser nada para Deus. Porta-voz, dirigente, administrador, nada, zero. Mas Ele está me chamando, Ele vai fazer. É porque alguma coisa, mesmo falha no Danilo, vai contribuir para a boa obra dele. Para mim, chamado é isso. É que nem eu falei ali, você tem que estar disposto. Você é chamado, você tem que estar disposto. Cara, se você sozinho ali, se você quer fazer com suas forças, você não vai conseguir. Eu peguei uns exemplos aqui. O próprio Moisés, que ele era gago, ele era inseguro, mas Deus usou ele, fez coisas extraordinárias através dele. Gideão, da mesma forma. Davi, cara, como é que Davi ia matar aquele gigante? Porque ele se dispôs a lutar e falar assim, não sou eu que vou vencer, é Deus que vai vencer, é Ele que vai me dar força. E tem mais, tipo assim, eu peguei vários aqui, Jeremias, Pedro e Paulo. Tipo assim, eles por si só, eles não fariam nada, eles deixaram ser usados. Então, se você tem só, você em casa, qualquer lugar aí, se você tem só uma desculpa que é eu não tenho capacidade para fazer isso, vai assim mesmo, porque você vai ser capacitado. Mas aí vem a pergunta, é verdade, tá? De coração mesmo, para vocês, o sentimento do coração. Vocês acreditam de verdade que Deus capacita? 100%. Com certeza. Eu até, na hora que eu li essa pergunta, eu falei, cara, uma prova é nós. Estamos sendo capacitados episódio a episódio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Paulo ele fala assim, olhem quem vocês eram antes de Deus chamar vocês. Quem vocês eram? Aí depois ele vem com uma reflexão falando assim, antes do chamado não tinha nobre, você não era capacitado, você não era rico, você não tinha os padrões da humanidade para que você pudesse ter assim, Deus olhar para você e falar, não, eu vou escolher esse aqui porque esse aqui tem alguma coisa para me servir. Então Paulo fala isso lá na frente, a gente está em Êxodo, Paulo fala isso lá na frente. Qual que é o nosso maior problema? O nosso maior problema é o seguinte, a gente já quer antecipar o resultado. Por que a gente não vai? Porque a gente não sabe qual que vai ser o fim disso, mas aí, humanamente a gente já descreveu, não vai dar certo. Quando na verdade era só a gente falar, cara, Deus está chamando? Vamos. Se não der errado, é Ele. Se deu certo, é Ele também. A gente só tem que ir. Então, é isso que você falou. E aí, pegando aqui a fala de Paulo com a do Vitor, sim, cara, Deus capacita. Porque eu já consegui fazer coisas que se sentar com a Rebeca e falar assim, não, mano, da onde saiu isso? Eu vou falar um negócio para vocês. Eu concluí meus estudos, eu tenho uma formação acadêmica que é Tecnologia em Gestão Comercial, mas só. Minha letra é da mais
ignorante e grossa possível. Minha letra é horrível, eu tenho vergonha da minha letra. É sério mesmo. Eu já vi pedreiro, não desmerecendo a classe, obviamente, mas eu vi pedreiro escrever muito melhor do que eu, muito mais bonito que eu. A minha letra é um garrancho. E é vergonhoso isso pra mim. Eu já teve uma época que eu li livros. Faz muito tempo que, assim, eu leio agora a Bíblia, faço os meus cultos. Recentemente tenho lido livro da Ellen White. Mas, cara, todo mundo me elogia pela minha dicção, pela minha eloquência, pela minha oratória. Eu, até hoje, eu não sei de onde eu tirei isso. Até hoje. Antes de eu ser convertido, a cada 10 palavras que saía da minha boca, 11 era palavrão. Eu falava num linguajar muito de comunidade, muito de favela, porque eu cantava rap, eu dançava break, eu me encontrava com o pessoal lá da Luz. Essa era a minha vida. Então, quem vê hoje, um amigo meu viu um vídeo, salve Ricardão, um amigo meu viu um vídeo e mandou pra mim e falou, mano, Quem é esse cara? Quem é esse cara? Aquele cara que fazia letra de rap, coisa e tal. Eu falei, mano, e aí, legal, pá. E é isso, cara. E aí, sim, então Deus capacita, cara. Porque isso tudo, ele só veio do meu ministério dentro da igreja. Eu não fiz mais nada na minha vida onde eu desenvolvi isso, não. Porque dentro da igreja, eu falava tudo errado. Mas eu acho que eu desenvolvi isso na parte da comportagem do projeto da igreja que a gente vai vender livro. Quando eu comecei a palestrar, aí, cara, ali eu desenvolvi. Mas eu não treinei. Eu não sentei para estudar. Eu tenho que falar bonitinho. Só foi indo. Entendeu? Então eu acredito sim, realmente, que Deus capacita. O que você falou é um relato seu. O Vitor perguntou, você acredita mesmo? Cara, não tem como você pegar... Esses são 3, 4 exemplos que eu dei aqui. Não tem como você pegar esses 3, 4, você rodar a Bíblia inteira, vai ter mais vários, e você falar assim, você gerar uma dúvida em você. Não em você, porque eu acredito que você acha que Deus capacita também. Ou não, posso estar enganado. Mas se você pega aqui os relatos que são histórias verídicas, eu acredito, não tem como você falar assim, Deus não capacitou Davi a vencer uma pessoa que era extremamente mais forte, mais habilidosa e mais do que ele. Quem capacitou foi Deus. Então, se tem relato, tem história, é aquele ditado que eu sempre escutei na faculdade, que eu não terminei, tá? Mas contra fatos e dados não tem argumentos, entendeu? Não precisa nem muito longe. O próprio Moisés que a gente está estudando, cara. Quem é esse cara aí? Não, mas a minha pergunta foi literalmente para provocar no sentido, beleza, você acredita verdadeiramente, mas mesmo assim não vai. Então quer dizer que você não acredita. Não, aí eu não concordo com essa frase. Eu concordo que assim, a gente acredita, mas mesmo assim vai voltar para aquela situação de que, que benefício vai me trazer isso? É mais a parte do egoísmo mesmo. A comodidade. Eu acredito que sim, que Deus capacita. Mas, cara, eu quero fazer. Se você parar para analisar, eu estudei um pouco mais essa parte hoje, eu até fiquei um pouco intrigado. Quando Deus aparece para Moisés na sarça, ele já tinha escrito o livro de Gênesis e o livro de Jó. Ele conhecia Deus. Não conhecia? E ele teve medo. Você pode ler lá no capítulo, ele teve medo. Então, eu acho que é a mesma coisa. Ele conhecia, ele acreditava. Mas ele ainda teve medo, porque ele não tinha aquela... como eu posso dizer? Aquele relacionamento íntimo com Deus. Mas aí tem um ponto. Legal que você ter trazido isso dessa forma. Tem só um ponto. Quando ele escreve Jó e quando ele escreve Gênesis, ele não viveu. Sim. Ele escreveu a história de outras pessoas. Sim. De outros alguém. Quando ele vai escrever assim, Êxodo, ele já coloca e fala, cara, eu tava lá nessa sarça aí. Eu vou escrever aqui porque eu tava lá. É diferente. Então, mesmo ele conhecia Deus, era igual o Jó. Você falou no ponto certo. Jó, no capítulo 40, quando ele vai discutir com Deus, o que Jó fala? Antes eu conhecia você apenas de ouvir. Agora eu te vejo. Jó fala para Deus. Mesma coisa Moisés. Então, Moisés, vou escrever sobre a vida do Jonatas agora. Vou escrever, legal. Cara, mas eu não vou conseguir passar pro papel as emoções que você viveu. Sim. Entende? Então, por mais que você fala, não, ele conhecia. Não conhecia. Ele escreveu o relato de outras pessoas. Não, eu falo assim, conhecia da promessa. Sim, da sim. aliança, Ele já sabia do que Deus era capaz, né? Deus era capaz. Isso. E mesmo assim, na hora dele
Mas porque era ele. Mas, né? mas, Porque era mas ele. é a mesma coisa que você falou. Se você acredita, por que você não vai? Moisés sabia, ele acreditava. E por que ele não foi? Eu acredito que ele não foi por medo, porque se você fosse lá no faraó lá, ele já tinha acontecido lá. Tudo bem que já era uma outra linhagem dos faraós lá, mas ele ficou com medo. Vou chegar lá, vou falar isso aqui, eu vou ficar preso ou vou me matar lá também. A gente não se entendeu? acha capaz, a gente começa a colocar empecilho, né? Então. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, Então. eu não... E, cara, eu de verdade, esse diálogo, juntando com a pergunta do Vitor, me encoraja também. Porque, cara, hoje, que experiência que a gente teve real, assim, que nem esses patriarcas tiveram? Zero. Mas se ele, naquele momento, cara, vendo uma chama de fogo e a combustão dela, nem ele sabe o início. E sai a voz ali de Deus, fala para ele tirar a sandália, ele tá na presença literalmente de Deus, cara, e mesmo assim ele duvidou. Quem dirá eu? Quem dirá Sim. eu? Isso me encoraja. Isso me encoraja, porque eu não me sinto tão assim, inferior e tão assim, a ponto de falar, cara, nossa, eu neguei esse chamado, meu Deus do céu, vou pro inferno. Não, cara, olha o líder que Deus levantou para guiar 5 milhões de pessoas no deserto. E mesmo assim, diante da presença de Deus, o cara, não que ele duvidou, mas ele falou, Senhor, mas, cara, não tem como passar. Ele não passou na cabeça dele que se Deus estralasse dentro dele, seria a pessoa mais eloquente, mais poderosa da terra? Assim como ele jogou a bexiga do cajado de Arão lá e se transformou numa cobra, e poderes, mais poderes ainda vindo, ele vendo, presenciando, e mesmo assim ele duvidou. Tanto que todas as 7 vezes que ele vai na presença do faraó, toda vez ele volta e fala, Senhor, não, mas a gente não vai conseguir amolecer o coração desse cara. Então, mais que ele estava vivendo isso, ele estava vivendo aquilo lá. Então, para mim, eu trago esse momento mais encorajador para mim, nos dias de hoje. Eu vejo o José, né? O Júnior, que trouxe aqui num episódio, acho que 7 da última temporada, onde ele fala muito a frase, né, que Deus capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados. Mas o ponto importante é que ele só consegue escolher aquele que está disposto. E aí entra esse ponto, que para mim o Danilo matou essa ideia do interesse, assim, que beleza, eu acredito, eu tenho essa visão, mas se não for interessante para mim, exatamente. E aí pode ser a escolha que Deus quiser. E é muito se eu não perigoso, quiser, né? ele não vai agir. E é louco, né? Porque olha com o quanto pequeno a gente é para Deus, mas se a gente escolher não seguir, a gente não segue. E pra gente entender o chamado, cara, porque se você parar pra pensar, Deus conversou com Moisés ali. Escancaradamente. E ele fala com você do jeito que ele falou com Moisés? Como é que você entende que você está sendo chamado? Cara, eu acho que entra naquele quesito que a gente Cara, já falou, acho que umas 2 vezes aqui. É ou muito mais. louco, é muito louco. Você entender que hora que você foi chamado. A gente está sensível Sim. a ouvir, a sentir o Espírito Santo falar com a gente. Se você está vivendo uma vida aí muito louca, muito longe dos caminhos de Deus, dificilmente não vai perceber o chamado. perceber o chamado. Eu gosto de, assim, é um pouquinho delicado a forma que eu vou falar aqui, mas eu espero que você entenda. É assim, ó, o que acontece? Como que cara, essa pergunta que você fez, se vocês soubessem o quanto isso ecoa na minha vida, na minha mente, porque por mais que a gente estude, todo mundo não tem resposta para isso aí. Não adianta, porque a gente não, quando que eu sei que é Deus ou a minha mente, ou as minhas vontades, a minha ansiedade? Nós tivemos lá da onde eu vim, uma jovem, ela começou a namorar. E aí a gente conhecia um rapaz, ele era fora da igreja, coisa e tal. E a gente aconselhou, desbravadora, ali perto, coisa e tal, coisa e tal. Essa menina foi e engravidou com 14 anos. E aí tivemos um encontro na igreja. Essa jovem vai lá e conta o testemunho dela. E o testemunho dela todinho assim, ó, é voltado para que ela no final fala que ela tá naquela condição porque era o quê? Vontade de Deus. E aí? Era da vontade de Deus que uma jovem de 14 anos se engravidasse?
tendo um relacionamento sexual fora do casamento com uma pessoa que não professava a mesma fé. E aí? Claramente não, né? Quando nós queremos, tudo é a voz de Deus. Tudo. Isso é uma pergunta que eu não consigo achar, cara. Eu só vejo uma coisa. Paulo me dá uma lista de características de dons espirituais. Sempre que eu tenho dúvida, eu vou recorrer nessa lista. E nessa lista eu consigo entender se é chamado de Deus ou não. Cara, Gregory, prega quarta-feira pra gente lá na igreja. Tá claro, tá fácil, né? Pra você entender que é um chamado de Deus. Gregory, eu quero que você, cara, agora você vai deixar você construir essa bela casa, você vai deixar sua família, a igreja vai te ajudar com alguns recursos e você vai pra África para pregar a palavra de Deus. E aí? Então, é disso que eu tô falando. E aí? Uma coisa é você falar pra mim, outra coisa é eu escutar um trovão Então, falando comigo, entendeu? Mas os dois é Se chamado. os- Mas Não, os eu- dois, eu sei- os dois tá claro que é chamado de Deus, os dois. É, Tá claro, os dois. Tanto para pregar na igreja quanto para pregar na África. Tá claro. Mas o que é menos arriscado para você? não. Então, na sua mente, você vai ouvir a voz de Deus para aquilo que você quer. Isso, para mim, é um espaçamento muito perigoso, cara. E cara, é assim, foram poucas as vezes assim que eu tive uma experiência de estar dirigindo e ouvir uma voz dentro do carro como se tivesse alguém sentado no banco. E aí eu fiz algo que eu ouvi, cheguei em casa, falei pra Rebeca, falei, aconteceu algo que nunca aconteceu na minha vida. Eu ouvi uma voz como se tivesse alguém sentado no banco. E aí ela falou, mas sobre o quê? Aí sobre uma coisa e era aquilo. E aconteceu. E nunca mais eu passei por isso, cara. Mas e aí? Se fosse a minha consciência realmente falando comigo como se fosse uma voz lá atrás. Mas beleza, deu certo. Mas por que deu certo? Porque eu recorri a essa lista de Paulo e falei, cara, tá dentro dos princípios. Porque vocês não sabem como é difícil, cara, a gente quebrar as barreiras que os nossos jovens da igreja têm. Eu tô na luta faz umas 3 semanas para pegar uma jovem e falar, cara, prega na igreja, prega, te ajudar, prega. Não. E, cara, é assim, é uma coisa que é um buraco que eu não gosto de me enfiar porque senão eu fico maluco. Mas é doido, porque nem sempre o chamado de Deus é só literalmente para pregação. A gente deu exemplo. Não, né? eu dei um exemplo assim, né? Tem Mas é que, muitas porque, outras tipo coisas, assim, né? é muito fácil você adivinhar que é para Deus se vier no contexto religioso. É isso que eu tô querendo dizer. Porque, beleza, eu acredito. Se é do meu interesse, eu vou. Até se não for da visão de Deus, se é do meu interesse, eu vou do mesmo jeito, né? E aí o ponto se é algo relacionado ao meio cristão, então é de Deus. Se é algo fora do relacionado do meio cristão, não é de Deus. E como eu falo isso, né? Então, por exemplo, no mesmo exemplo que o Danilo trouxe. Greg, você vai sair dessa casa, construiu a casa, vai sair dessa casa para morar em um outro lugar. E aí? Então quer dizer que não é de Deus? Então, aí não, aí volta... E pode ser que seja. Então, mas aí volta porque eu falei. Você recorrer para você entender qual que é o fundamento disso. Qual que seria o fundamento disso? O Gregory, sem querer, querendo, descobre que aquele bairro, tipo, não tem igreja lá. Caramba, será que Deus está me colocando lá? Por mais que você queira fugir dessa situação de... Eu entendo que, cara, se for para fugir realmente de... Eu não falo nem de religioso, que senão vai se tornar muito, né? Muito clichêzão, vai se tornar uma coisa muito fechada. Mas eu entendo que fugiu totalmente da parte espiritual do que é alguma coisa a ver com Deus, então já não é dele. Simples assim para mim. Mas aí como você consegue medir que não é? Tá, é isso que eu tô falando. Vamos pegar o exemplo que você deu para ele. Sair de uma casa, levar para quê? Por quê? Eu acho que Deus não tem problema da gente fazer essas perguntas. Muitos patriarcas, muitos líderes aí no Antigo Testamento questionou Deus. Muitos. Jonas, então, que a gente já estudou aqui, meu Deus do céu. Não só questionou, como duvidou. E não obedeceu. Eu acho que não tem problema a gente arrazoar com Deus, mas eu preciso só entender o fundamento. Tá bom, senhor, beleza, legal, zero de problema para mim. Vou construir casa em outro lugar. Mas para quê? O senhor pode me revelar? O senhor pode? Ou então, cegamente eu tenho que ir? E se ele não revelar? E aí que tá o ponto. E aí que entra a linha, né? Quando eu sei que é uma revelação e quando não é, que aí entra tudo
de novo, do zero, né? E aí, por isso que eu vejo só a única explicação, eu não consigo ter uma explicação plausível também de tudo, porque às vezes a gente quer ter esse concreto, né? Não tem. Porque, beleza, eu vou pra lá. E se Deus não revelar pra mim pra que é? Da mesma forma, ele não revelou pra Jó. A gente tem N exemplos, né, de quando ele revela e tem alguns exemplos de quando ele não revela. Só que nós, como seres humanos, vamos tentar querer sempre o porquê, o fundamento real, né? E às vezes não vai ter. E aí eu recorro, a única forma que me vem na cabeça é, se eu estou sensível à voz de Deus, se eu tenho um relacionamento, de alguma forma eu vou entender o chamado dele. E aí eu vou entender se isso realmente é um chamado, estando no meio cristão ou não, estando dentro do meio espiritual ou não, mas eu vou saber se é para fazer isso mesmo, de alguma forma. Vai vir outros toques, né? Vai vir outras condições, outras situações para me provar que realmente aquilo é de Deus. É isso que da eu mesma pensei. forma, vai vir outras coisas mostrando que não é. Mas é isso que eu pensei. Eu não vou mudar de primeiro. Minha mulher tá aqui, confortável com minhas filhas, eu vou mudar. Não vou mudar. Do mesmo jeito que Moisés, ele tentou escapar e Deus foi cercando ele. Não, mas eu te dou isso. Não, mas eu... Vai acontecer situações que vão me mostrar de novo e eu vou recusar de novo. Até que vai chegar um ponto que eu vou estar cercado, porque quando Deus escolhe, eu acredito assim também, quando Deus escolhe alguém, ele dificilmente desiste, entendeu? Ele vai fazer ele vai te dar um jeito de te colocar no lugar que ele quer. E vale a pena a gente lembrar, para você que está aqui, que a gente está dando o exemplo de Moisés, mas Moisés foi totalmente escancarado, né? Foi a sarça falando literalmente todos os pontos. Sim. E outra coisa é a gente começar, mas e se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Não tem esse... A gente vai, né, achando por quê? Porque a gente quer o nosso interesse. E a gente fala, não, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Porque a gente está querendo realmente encontrar uma resposta e nem sempre a gente vai ter a resposta. Então, assim, ponto principal, Moisés sentia medo? Sim, com certeza, mas Deus ofereceu presença. E muitas das vezes, o medo nosso, ele só é porque a gente está sozinho, ou se sente sozinho, ou acha que não vai ter ninguém nos ajudando. E, com certeza, quando você está com alguém, quando você está em grupo, é muito mais fácil você seguir. Você começa a ter a vontade, você começa a ter a coragem, até é muito mais fácil. Então, às vezes, até as falhas, até aquilo que sai de errado daquilo que a gente pensou, faz parte do plano. E é literalmente a gente confiar, literalmente a gente se submeter, porque independente de tudo isso, Deus sempre vai querer o nosso melhor. Ele sempre está pensando no melhor. E aí basta a gente ter essa sensibilidade, esse relacionamento para conseguir, de alguma forma, entender que aquilo é de Deus. Até porque buscai e se a gente busca, a gente vai achar, né? E ele fala, se pedir, peça que eu vou revelar, que eu vou falar, que eu vou te dar, eu vou te mostrar. Você ia falar, pode falar. Não, só complementando que assim, uma das equações que a gente tem que buscar é que tudo que Deus capacita, orienta, destina e faz é simplesmente para revelar a glória dele. Sim. Não tem outra matemática. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sim. Então, vai tirar você daqui, vai se mudar para outra casa. Se você entender que foi o chamado de Deus, a glória dele vai ter que ser revelada, cara. Uma mudança de uma casa. Por isso que eu falo que, assim, eu entendi a pergunta do Vitor e não estou refutando, mas, assim, não adianta a gente criar esse cenário de que, fora do mundo religioso ou do espiritual, não tem. Porque tudo vai ser para a glória dele. Não, tem no sentido que eu falo, tipo assim, quando a gente fala algo para a igreja, beleza, eu vou sair do meu trabalho. Vai ser mais fácil, mais fácil. Porque é mais fácil. É para a igreja é Cristo. Não, tudo, beleza. Enfim. Agora vou sair, recebi uma proposta de emprego, vou sair do meu para esse outro. Como eu sei que é de Deus, entendeu? Não é num contexto espiritual. Eu vou ter que, independente da situação, eu vou ter que agir para a honra e glória de Deus independente. Negando um e ficando nesse, eu saindo desse e indo pro outro. Boa. Mas e aí? Não tem nada a ver com o meio religioso. Não tem nada a ver. Às vezes pode ser a questão dos mandamentos, e um que a gente pega aqui por ser adventista em si, ter essa denominação e acreditar nisso. Mas no final sempre vai ter a glória dele sendo revelado. Mas independente. Esse aqui é o sábado.
né, eu não trabalho no sábado em um, eu não trabalho no sábado no outro, não muda nada? Só vai, sei lá, mudar salário ou algo do tipo em lugares? De repente você precisa pregar lá no outro para trabalho. Mas aí não tem nada a ver, não tem como eu saber. Não foi algo espiritual, não foi algo direcionado no contexto espiritual. Mas aqui dentro do contexto também para livrar o povo do Egito também não tem. Mas é que ali tava Deus já de cara, né? Aí é mais fácil a gente saber o verso para memorizar da lição tá falando que é o seguinte. Qual que é o verso? O que tá falando? Que ele ouviu o clamor das pessoas. Certamente ele ouviu o clamor das pessoas e atendeu. Então, por mais que o chamado... Moisés sabia que ele ouviu o clamor da galera? Moisés, eu ouvi, a galera tá lá orando. Não foi igual a persuasão, lá na frente, quando ele vai persuadir, Senhor, por favor, se houver 40, se houver 30... Não, agora é diferente. Agora ele só falou, vai... Ele não falou assim, tem um povo lá orando lá, eu preciso que... De repente, penso eu, que Deus conhecendo o coração de Moisés, mas ele não fez, enfim, mas ele poderia até amolecido mais, vem cá, você abandonou o povo lá, mas eu tô ouvindo aqui todo dia clamores e clamores, o pessoal tá orando e tá chamando, e cara, preciso libertar eles, e eu escolhi você para ir. Mas Deus não faz isso, Deus não tem esse diálogo. Então Moisés não sabia que o povo estava clamando, mas o verso fala aí que é o seguinte, Deus certamente ouviu o clamor das pessoas. Então, de novo, era para revelar a glória dele, só que Moisés também não sabia. E aí, volto a dizer aqui, diante de todas as vezes que ele esteve na presença do faraó, toda vez ele falava, cara, o coração dele não vai ser quebrantado, o coração dele não vai adiantar, não vai amolecer. Então, é por isso que eu falo, é um caminho aí que a gente vai deixar pro Leandro Quadros quando vem aqui. Mas é doido pensar isso. É doido, porque literalmente a gente vai querer trazer respostas, né? E nem sempre realmente a gente vai ter a resposta concreta nas mãos, mas bato de novo no quesito que se a gente tem esse relacionamento com Deus, fica mais fácil discernir tudo. Sim. Porque a partir disso eu tenho uma sensibilidade, eu sei o que Deus está querendo comigo, eu sei qual que é o chamado Sim. dele, né? Sim. E indo para um outro lado, até para encerrar isso, para botar uma pedra literal aqui, cara, às vezes você pode achar que tudo tá dando errado ou que, sei lá, você vacilou em umas coisas, quando na verdade é literalmente o que tinha que ser feito, né? Deus, ele não errou ao te chamar, às vezes, quer dizer, não é que às vezes, né? Mas Deus, ele nunca vai errar em te chamar. Por quê? Porque ele acredita, ele vê o seu coração. E o ponto principal é que a resposta que falta é mais a gente olhar e falar assim, não, eu quero, eu vou. Da mesma forma, isso aconteceu com Isaías, a gente estudou um tempo atrás. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo com pessoas de lábios impuros, então não sou capaz. E é Deus capacitando. Mas na hora que Deus falou assim, quem é que vai? Ele, opa, eis-me aqui, envia-me a mim. Independente da forma que ele se encontrava. Diferente de Moisés, esse Zé Bocói. Boa. E querendo puxar um outro lado aqui da lição também, do nosso contexto que a gente está vendo, basicamente tem momentos em que a gente vive que aquilo fica marcado na memória como se a gente parou no tempo, aquele negócio é eterno, sabe? E, cara, eu me pego muito nessas situações quando tem paisagem no meio, né? Então, e a minha paisagem não é nem tipo a cachoeira bonita, paisagem de filme. Eu gosto muito de prédio, assim, sabe? De subir, sei lá, tô num prédio alto e eu fico olhando, assim, a cidade funcionando, as luzes, os carros andando assim. Nossa, aquilo ali me pega absurdamente. E aí eu fico besta. Se deixar, eu fico parado ali, né? Parece que é um momento de paz nosso, que a cabeça vai relaxando e fica um negócio eterno mesmo, é um negócio que dura um tempo. E às vezes isso pode acontecer para alguns através de uma oração, um pôr do sol, ou um silêncio. Às vezes isso já me pegou também, tipo, eu tá num lugar e o silêncio mexer comigo absurdamente, né? E a gente sabe que a sarça ardente com certeza foi um momento específico pro Moisés, né? Foi um momento que, cara, se ele fechar o olho, ele vai ver aquela situação, ele ia literalmente parar no tempo ali para ele, né? Era um momento que virou eterno. Só que Deus pediu, fez falou ali e até fez uma coisa que às vezes passa despercebido, que é tira as sandálias dos pés, porque
onde tu pisas, né? O lugar onde você tá é santo. E começa a falar e tudo mais, e às vezes passa despercebido. Umas coisas assim, né? E literalmente, uma das coisas, né? Era porque Deus estava falando com ele direto. Então, não precisa ter medo. É Deus mesmo que tá falando contigo, eu vou explicar. E eu queria entender de vocês, né? Vocês reconhecem em algum momento da vida de vocês que teve como se fosse esse solo santo, onde vocês agora, dessa vez, ao invés de... A gente tava debatendo, né? Será que é Deus falando comigo? Será que é a minha consciência? Mas vocês já chegaram em algum momento onde vocês reconheceram que estava em solo santo, que era Deus falando literalmente com vocês? Já aconteceu isso com vocês? Vocês se recordam em algum momento disso? Eu não me recordo de ter acontecido isso, mas... Nossa, essa sensibilidade tá fraca. Brincadeira. Na sua pergunta, você põe assim que você sentiu. Eu não senti. Mas depois de ter passado por aquilo, você faz um retrocesso ali e começa a relembrar, você percebe que você... Na hora não foi, mas depois você, ligou os pontos e era. Você junta as pecinhas do quebra-cabeça ali, você sabe que você estava em solo santo, vamos dizer assim, que nem você falou aí. Então, eu nunca senti de pronto, que vai falar assim, pô... Mas mesmo depois do retrocesso, você conseguiu. Não é nem que a gente... Não penso assim que é um solo santo. Eu penso que assim... eu estava ali na presença de Deus e as coisas aconteceram porque ele estava comigo mais de pertinho, assim, vamos dizer. Ele é onipresente, mas eu falo assim, ele estava prestando atenção um pouquinho mais em mim. Fazendo essa... Voltando esse pouquinho no tempo aí e juntando as peças do quebra-cabeça, eu penso assim. E aconteceu comigo. Boa. E com vocês? Lá vem um relato. Eu acho que eu já falei disso aqui, mas não especificamente desse momento que, claramente, pensando da forma que você explicou, foi solo santo. Quando eu falo solo santo, não significa o ambiente, né? Mas não, sim. Explícito, era Deus falando, com certeza. Eu tava procurando um emprego, isso faz muito tempo. Não muito tempo, não sou tão velho assim, mas faz um tempo. E aí, cara, foi uma época assim muito difícil. A gente não arrumava nada, cara. Lógico, assim, não arrumava no que eu queria. Aparecia outras coisas, mas não era do meu interesse. Não era do meu interesse. E eu tava fissurado em trabalhar com ambulância. Eu tava fissurado. Parecia emprego do que eu trabalhava antes de monte. Mas eu queria trabalhar de ambulância. Eu tava fissurado de fato nisso. E eu fui, cara, em Campinas, fiz uma entrevista. Aí eu reprovei. Aí eu voltei já desanimado. Falei, nossa, cara, Deus não... Poxa, eu queria tanto isso. Aí me ligaram. Aí eu falei, agora vai. Volta aqui, vamos dar mais uma chance pra você. Aí voltei lá. Passei na prova prática, mas na entrevista o cara falou, onde você mora? Santa Bárbara. Não, Santa Bárbara é longe, eu preciso de gente que tá perto, porque se é uma emergência, você tem que estar aqui. Aí eu... Faz sentido. Não, mas eu venho de moto, tentei refutar com o cara, não teve jeito. O cara falou, desculpa, mas não... Aí eu voltei, cara, bravo, assim... Voltei dirigindo a moto, eu lembro como se fosse hoje. Voltei dirigindo a moto, passando ali perto do Sulcão, na Anhanguera, meu celular vibrou e eu não tenho o costume de parar a moto na pista para atender telefone. E eu parei. Ainda mais moto, né? Ainda mais moto. Aí eu parei no acostamento, tirei o telefone do bolso, um telefone que eu não conheço, eu atendi. E era uma vaga de emprego para trabalhar em Americana. Que da hora. Que da hora, cara. Na hora, juro pra você, eu chorei. Eu arrepiei inteirinho assim. E eu falei... Com ambulância mesmo? Não era com a área de almoxarifado, que era o que eu já trabalhava, então, né? tipo assim, você tava achando que era chamada de Deus pra você trabalhar com ambulância, mas não, era assim, outro. mas tipo assim, eu não tava arrumando nada. Entendi. E aí eu falei, cara, Deus tá mostrando que não é pra mim pra essa área agora. Entendi, é isso. E aí, cara, nossa, assim, e era um emprego muito bom, pagava muito bem, trabalhei lá, super tranquilo. E assim, claramente eu vi que Deus falou, filho, agora não é o momento. Vamos ficar aqui, imagina, ficar viajando todo dia. Eu ia ter que trabalhar de sábado. Então, assim, várias coisas ali. Na hora eu falei... E, assim, foi muito bacana. A empresa pagou...
eu fazer curso em São Paulo. Que da hora. Foi muito, muito bom, foi uma fase muito bacana. Com certeza foi solo santo aquele momento ali. Aquele pedacinho da Anguera. Então, mas você só percebeu depois que você... Ou você percebeu na hora? Não, assim, eu percebi que foi na hora porque era um emprego, eu não tava achando nenhum. Eu tava já, tipo assim, a minha última chance era aquele lá. Não. Eu já tinha recusado outros. Não, eu quero de ambulância. E aí meu pai é muito sábio, fala, filho, você já tentou. Já tinha falado pra mim umas 2 vezes. Procura na área que você trabalha já. E não, eu vou conseguir. E aí na hora que ligou, tipo assim, eu posso ter mandado, eu não me lembro de ter mandado currículo pra essa empresa. Mas deve ter ido no meio de um monte lá, que eu disparei, né? E aí a moça falou, não, a gente recebeu seu currículo aqui e tá, gostamos do seu perfil, a gente precisa que você vá lá amanhã já. Eu falei, não, eu tô indo lá agora, se precisar eu vou agora. Então eu vou te passar o endereço. Aí de lá eu saí e já fui direto pra obra. Ai, que tal? Que legal. Foi muito bom. Bacana. Que eu me lembro, assim, mais próximo é isso. Eu acho que eu já contei isso na igreja, já que eu fiquei em Ferraz de Vasconcelos 14 anos. Eu e a Rebeca, a gente já contabilizou assim, depois que a gente tá aqui, quantas vezes nós tivemos oportunidade de sair de lá? Quantas vezes, cara? E a gente não saía. A gente não saía, relutava, não saía. A gente chegou uma vez que a gente saiu e voltou. Foi até engraçado. A gente foi morar na praia com meus pais, a gente tinha um projeto de ir pra fora do país. Tava tudo alinhado, tudo certinho. E aí, vendemos tudo, fomos morar com meus pais lá em Praia Grande. Não deu certo, a gente desistiu de tudo e voltou pra Ferraz, cara. E aí, quando voltou, eu fiquei martelando com a Rebeca. Falei, eu acho que não era pra gente ter voltado pra cá. A gente saiu daqui, mas as coisas não deu certo, minha família tá aqui perto. E aí, então, o resto você já sabe, cara. Fui promovido no trabalho, fui obrigado a sair. Falei, eu cheguei em casa e falei assim, ou eu aceito a promoção, se eu vou recusar a promoção, a empresa vai me desligar e eu procuro outra coisa e a gente continua aqui. Ela falou, não, vamos. Só vamos embora. Aí comecei a procurar. E aí, sim, cara, é surreal, velho. Surreal. A ampulheta que a nossa vida fez assim, cara. Em todos os sentidos. Todos, cara. Todos os sentidos. E aí falou, cara, era pra gente sair de lá já fazia tempo já. A gente saiu e voltou umas 15 vezes. Tipo, teve muitas oportunidades pra sair de lá. Aprendi muito. Tenho muitas pessoas que eu amo demais lá. Amigos meus, pessoas verdadeiras, amigos mesmo, sabe? Pessoas que me ajudaram, vixe, tanta experiência que eu tive do nada, o pessoal me ligar e falar, mano, tô te mandando um pix de 100 conto aí. Não, pelo amor de Deus, não, cara, é bênção. Você tem que estar morrendo de fome pra me te ajudar, cara. Você liga, pega aí, é bênção. E Sérgio, Deus te abençoe, mano. E assim, aí você olha pra trás e fala, cara, aí esses dias a gente tava falando, né, realmente era pra gente sair de lá, cara. Deus estava chamando a gente para sair de lá, mas não dava para mim saber se era para outro lugar, porque a gente teve a oportunidade de ir para morar em São José dos Campos, a gente teve a oportunidade de morar na praia, a gente teve a oportunidade de morar em Portugal, a gente teve a oportunidade de morar em vários lugares, cara, a gente recusava todos. Centro de São Paulo, ela trabalhava no centro de São Paulo, vamos morar mais perto do centro para ficar de Ferraz para o centro 2 horas, filho. Não, que loucura é essa? Qualquer coisa que você vai fazer no centro de São Paulo e voltar já foi o dia todo. Se você se organizava para ir no Brás, assim, ó, você sai de casa 8 horas, bonitinho, pá. Você foi e voltou, é 3 horas da tarde. É 3 horas da tarde. Você só chegou. Não, sem exagero. Você só chegou, aí eu vou numa loja, já tem a loja já para você comprar. Eu só preciso pegar lá o negócio. Você foi e voltou, é 3 horas, 2 horas, acabou o dia. Não tinha, cara. Aí, então, várias vezes nós cogitamos morar no centro de São Paulo, morar mais para perto do Tatuapé ali, várias. E surgiu oportunidade, surgiu casa. Mas na hora a Rebeca, ela recuou. Ai, irmão, não tô sentindo, não vou. Mas também, sabe o que eu entendo também, agora falando isso para vocês? Se de repente não era o plano também de Deus que eu saísse de lá, porque eu tinha que vir para cá. Porque se eu saísse de lá, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Entendeu? Não sei. Né? O Guarulhos também, eu era supervisor de Guarulhos nessa mesma empresa que eu tô. Então a gente teve a oportunidade, cogitamos a ideia de ir para Guarulhos, surgiu a oportunidade para ir para Guarulhos, mas a gente não foi. Mas para cá a gente não pensou 2 vezes, cara, e foi uma benção. Então para mim o Saulo Santo foi isso aí. Foi isso. Legal. E eu queria até trazer uma curiosidade. Vocês sabem por que Deus pediu para ele tirar a sandália? Eu acredito que não tirou, eu não sei agora, eu vou dar uma viajada aqui. Mas tirar a sandália para você ficar
mais puro, mais sem com o ego diminuído, com orgulho zerado, com a mente limpa para receber aquela conversa que eu tive uma dúvida aqui, eu até vou dar uma escapada. Vou dar uma escapadinha Não, aqui. segura. Não, Depois você não. pergunta. Depois você pergunta. Não, que o Danilão falou assim que não teve a conversa que Deus não falou para Moisés. Aquele papo que eu escutei o clamor, ele contou, eu até eu li hoje, eu falei assim, e ele lá quando ele pede para Moisés primeiro tirar a sandália que estava em solo santo. Depois ele pede depois ele fala, eu sou o Deus que Eu sou o que sou. não, Sou o que sou. sim, já fugiu aqui o negócio. A gente Não, então enquanto você procura. Não, eu sou o Deus dos Abraão, Isaac, Jacó. Isaac, Jacó. E tenho ouvido o meu povo, e também disse o Senhor, tenho ouvido o meu povo se queixar, clamar, e daí ele conta o que ele tinha ouvido, ele conta para Moisés, aí fala assim, eu preciso que você vá lá, resumindo. É que diz assim, ó, ouvindo Deus, o seu gemido lembrou-se, né, da sua aliança com Sim. Abraão, com Isaac e Jacó, e viu Deus que Israel e atentou sua condição. E aí depois ele vai falar para Moisés. Tenho de fato visto a opressão do meu povo do povo do Egito sobre o meu povo. Também tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores e sei o que eles estão sofrendo. Verdade. Faz sentido, eu realmente não tinha lembrado dessa parte. Ele tinha falado realmente. Nossa, mas... Voltei. Você falou isso, mas bom. não é porque na hora que você falou... Muito bom. Até peguei uma caneta para anotar, para não esquecer de falar isso, porque era exatamente uma pergunta que eu ia fazer daqui a pouco. Aí você agora quebrou você o roteiro do cara. Não, mas voltando para sua pergunta, quando ele tira a sandália, na minha opinião é isso. Tipo assim, é para ele deixar tudo que ele é de lado, tipo assim, diminui aí que agora eu vou falar com você. Eu tava olhando, né? Antes da gente começar aqui, eu tava revisando, porque eu gosto muito. Todo mundo sabe, o Rodrigo Silva é uma pessoa fantástica, né? Ele tá marcado para vir aqui. Tá marcado. Só não sabemos o dia. Só não sabe ainda. quando. Ele só não Nem sabe ele, quando. nem a gente. Mas ele tá sabe marcado, também. tá marcado. Tá na lista. É igual a volta de Jesus, isso aí. Só Exatamente. o pai sabe. Só o pai. Mas aí eu tava vendo que eu já estudei sobre Êxodo ali, né? No curso dele. E aí eu queria trazer essa questão que, assim, Deus ele fala com a gente de diversas formas, né? Diversas formas. E literalmente ele quer se mostrar pra gente de N formas diferentes. Não é à toa que todo o processo, todo o ministério de Cristo, e a gente vai estudar isso ao longo dessa temporada, com o santuário. Cara, o que é muito fantástico para mim, eu já falei isso várias vezes aqui, o quão Deus é didático em ensinar sobre o ministério dele, sobre o plano da redenção a todo momento. Era com uma festa, era com um santuário, era com A, era com B, a todo momento. Sim. E o quanto Deus é didático com todo mundo. Por quê? O que eu queria trazer para vocês, né? Eu não sou a melhor pessoa disso, mas eu vou trazer essa curiosidade. E se eu errar, pesquisem lá. Não se contentem só o que eu falar. Tá? E nem vocês aqui. Mas se vocês olharem algumas pedras antigas, né? Aqueles desenhos que o pessoal faz, né? Egípcio e tudo mais. Egípcio vai ser... Vou falar egípcio porque a gente tá nesse contexto, mas eu nem sei, né? Como que é as pedras. Mas você vai ver lá eles fazendo faraós, fazendo a pessoa serva e tudo mais. E se vocês perceberem, toda vez que é desenhado um faraó, ele tá descalço. Tem sandálias, na maioria das vezes ela tá na mão, e ele está descalço. Eu nunca prestei atenção nisso. Por quê? Porque para aquele povo, para aquela época, e eu posso estar errado aqui nos detalhes, mas eu sei que é isso, que ele explicou, e eu revisei, que era, para aquele povo do Egito, o faraó, ele era como se fosse um rei, sim, óbvio, mas ele era como se fosse divino. Ele era tipo uma entidade para eles, praticamente. Então, por isso que ele também ficava sem sapatos, sem sandálias. E os servos e tudo mais, estava sempre com sandálias. E lembra que Moisés viveu 40 anos no Egito? Ou seja, a cultura egípcia atrelada a Moisés não era pequena. Ele estava muito imerso na cultura egípcia.
Muito. Então ele sabia cada detalhe, não à toa que ele foi treinado para ser faraó. Então um dos pontos de Deus pedir para ele tirar as sandálias era para que, de uma forma didática, Moisés reconhecesse que quem realmente estava falando com ele era divino, era o próprio Deus. É interessante que Legal. no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White comenta sobre isso, que esses 40 anos no deserto foi para tirar dele todo esse ego egípcio, todos esses costumes, toda a cultura, porque ele ainda estava muito imerso nesse jeito. Então, esses 40 anos foi para dar... Eu não lembro a palavra que ela usa agora, eu li de manhã, eu esqueci. Mas ela é literalmente, tipo assim, limpar ele e ele... Mas faz sentido isso, né? Porque Sim. você vê, ele ficou 40 anos. O povo não teve esse tempo. Não. E vivia praticamente toda a cultura e tudo de errado no E ele deserto. não perde, né? Não perde toda. Por mais Sim, que sim. é o deserto, ele não perde toda. Ele sempre tem um ponto. É 40 anos. A gente acha que é... Eu achava, né? Era 10, 15 anos que ele saiu de lá, ele tinha 40 anos, cara. Não, e de fato, se você... Eu não lembro ainda, mas se eu não me engano, acho que até os 7 anos é quando forma o caráter da criança. Cara, Ele você... ficou até os 12 com a mãe. Até os 12 com a mãe, mas assim... no começo da vida, é onde você aprende a maior parte das coisas. Exatamente. Então... Ele ficou aprendeu 40, tudo. Aprendeu tudo lá. Eu já ouvi uma outra explicação diferente, mas essa que o Vitor trouxe eu achei muito da hora, cara. Eu já ouvi dizer que na cultura, tanto dos hebreus quanto todo o Antigo Testamento, ali e você vê isso também sendo refletido em algumas coisas no Novo Testamento, que calçar sandálias, né? As sandálias, ela era um símbolo de humildade, que por isso que ela até faz parte da armadura de Deus, né? Sim, sim. Da armadura de Deus. Quando João Batista ele fala que ele não era nem digno de carregar as sandálias daquele que vinha depois, né? Então, a explicação que eu tinha que se tornou bem razoável perto da sua, bem humilhada. Era simplesmente um ato de humilhação mesmo, né? De humildade, né? Tira porque você não é digno de ficar calçado na minha presença. E eu tenho né? certeza que também é isso. Tá? Eu tenho total certeza que tem mas essa visão que a também. sabe aquela explicação que fala, caramba, faz sentido, essa, entendeu? E mostra o quanto culturalmente o efeito tem da palavra de Deus. Olhando na nossa cultura, às vezes a gente passa despercebido. Foi o que eu falei, né? Tirar sandálias, humildade, mas beleza. Mas às vezes, olhando na cultura de lá, você vê isso o que eu quanto gosto. isso... Eu gosto do Rodrigo Silva. Ele traz um ponto da Bíblia sempre vendo a cultura da época. Sim, e aí você lendo, então, entendendo essa cultura, eu gosto você fala, demais, cara. Uma das pesquisas que eu gosto de fazer na Bíblia é tratar da cultura. A cultura, ela explica muita coisa, cara. Exato. Você entende por que ele usou aquela linguagem, você entende por que foi feita, por que falava aquilo, ó. Por exemplo, se você estudar em vários pontos escondidos aí, você vê que quando alguém vinha na tenda de alguém, eles já preparavam ali, ó, matavam um boi, trazia leite, mel, Colhada. meio que celebrava. Isso significa que a tua presença era importante. Ele gostava da tua presença. Quando você vinha na tenda de alguém e você não era convidado a se assentar ou para comer, você não era bem-vindo. Então você ficava rápido ali. Isso, cara, isso é legal, porque entende por que, cara, o profeta tá vindo, então prepare, mate o novilho, traga leite. Eu falei, caramba, o cara tá vindo. Mas, e quando você lê o texto, você simplesmente acha que é porque ele é de Deus. Ah, porque tá vindo um profeta de que vai vir um pastor, você vai preparar comida. Não, mas não era isso não, é porque a visita daquela pessoa era agradável. Ele fazia questão, né? E também podia ser porque eram homens de Deus, né? Mas só fazendo aqui um apanhado. Mais uma vez, eu trouxe isso aqui, mas isso não significa que você tenha que ficar só aqui com a gente. Vai, pesquisa né? também e tudo mais. E eu queria trazer uma reflexão, uma pergunta aqui para vocês. A gente sabe que ali era em forma de teofania, era o próprio Deus, né? Na Bíblia traz o anjo, mas se a gente olhar literalmente a tradução dessa palavra anjo, ela pode falar o divino mesmo, né? Deus, o próprio Jesus. A gente acredita muito que é Jesus. Mas vocês ainda acreditam que Deus ainda fala através do ordinário, através dessas coisas mais simples? Deus ainda tem essas teofanias? Como assim? Não entendi a pergunta. É que assim, a gente vê, se a gente olhar para trás, é Deus falando através de uma sarça, era Deus através de uma figura de um homem chegando para Abraão, era Deus com
com o pessoal lá de Ló, com os anjos, através da figura dos anjos. Era Deus mostrando para Abraão que ia fazer tal coisa. Era muita figura de Deus escancarada. Hoje, infelizmente, com o pecado, a gente não tem isso. Mas vocês acreditam ainda que Deus se mostra nessa forma? Mas eu acho que eu entendi errado essa pergunta sua, então, porque na verdade eu acho Deus se comunicar com Moisés através de uma sarça pegando fogo é uma coisa extraordinária, não é nada ordinário, não é uma coisa simples. Seria simples se Não é mesmo, não. Mas eu acho que assim, pra época, era simples. Porque é algo simples, por quê? Cara, o cara escreveu o Gênesis e escreveu o Jó. Quando que você do nada tem não vou escrever aqui um livro. E não é. Aí tem, antigamente, todas as histórias de Jacó, Noé, tudo isso. Ver a sarça, pra gente é algo extraordinário. Mas era mais uma das formas que Deus falou com eles. Então eu vejo assim que, para o contexto daquela época que eles estavam vivendo, era algo simples. É algo impossível pra gente? Com certeza. É algo grandioso? É. Por isso que eu falo pra você que eu vejo essas passagens como coisa extraordinária. Uhum. E eu acho que hoje Deus revela as coisas pra gente 100%, olha eu falando, generalizando, mas no meu ponto de vista muito mais ordinário do que extraordinário. O que acontece ser extraordinário é a partir do momento que você fica sensível e você entende o que está acontecendo por trás, e você vê que é extraordinário, porque nada que Deus faz é ordinário, é extraordinário. Ele se revela por coisas ordinárias. Vamos dar um exemplo lá. Jesus falava as parábolas dele lá, tudo coisinha simples para o povo entender. Ele dava. E não entendia. Não, ele falava com o pescador, na linguagem do pescador, exato. Falava e por aí vai. Então, eram coisas pequenininhas ali que ele se revelava ali. Agora, hoje, ele se revela, para mim, é sempre coisas simples. Mas depois que você vê o resultado. Mas ele ainda tem. Ele se revela. O que eu queria trazer é isso. Ele se revela no tempo de hoje. Assim. Eu acho que não. Pelo seguinte, eu tive um pensamento que agora a gente até vê aqui ó, na parte. Não tem certo segunda. E não tem errado, tá? Não, tranquilo. Vai na minha linha, que às vezes eu também posso estar falando errado. Mas a gente vê aqui claramente que aqui explica que quando se trata na Bíblia falando que o anjo do Senhor, a gente entende que Jesus. Então Jesus fazia esse trabalho de mensageiro. Hoje Jesus não faz esse trabalho de mensageiro. Então eu acredito que depois que ele subiu aos céus e deixou o Espírito Santo, esses episódios extraordinários, usando objetos, sarça ardente, nuvem de fogo, não se faz mais. Não que não é possível fazer, acredito que é possível sim, mas ele não pratica mais esse tipo de coisa. Mas aí por isso que é a pergunta, ele se revela até no ordinário aqui pra gente? Se ele quiser, sim, mas eu acho que hoje em dia não se revela mais. E por quê? Porque tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, a função dele é essa. Mas o Espírito Santo não é Deus também? Sim, mas ele trabalha de uma forma diferente. Cara, agora deu uma bugada na minha mente, mas vamos lá. Vai falando aí que tô encaixando as peças aqui. Tá. Deixa eu expressar aqui minha parte aqui. Eu acho que é assim, ó. Você falou bem, uma das funções principais do anjo é mensageiro. É tanto que na tríplice mensagem angelical, quem vai anunciar a queda do mundo, da Babilônia, vai ser os anjos. Então ele tinha a mensagem o papel de mensageiro. Não assim, e a intenção, quando a gente falar a palavra não concorda, a gente não está nem querendo nem de longe refutar nada, né? A gente está trazendo ideias aqui, a gente está trazendo para você, para que você se identifique com a gente. Então, de repente, uma fala do Vitor, você se identifica, uma fala você identifica. Certamente. De repente, uma pessoa, eu vou falar de uma forma, você identifica. Então, a gente é muito unido aqui, a gente é muito coeso quando se trata, porque nós estudamos o mesmo livro, tá? Então, quando eu não acho que para eles lá era algo ordinário. Eu acho que sim, mesmo aqueles patriarcas, mesmo Moisés e todos que viveram ali, para mim eu acho que era extraordinário para eles também. Era para eles algo, caramba, cara. Sim. Só que quando você vai de Gênesis até Malaquias,
o que você tem? Você tem como o povo de Deus começando a tratar a presença de Deus, a revelação de Deus como algo muito banal. Cara, exatamente. Porque eles começaram a se acostumar a ponto de que, cara, você pensa, gente, pensa eu lá, o Moisés descendo do Monte Sinai, brilhando, cara, com a glória de Deus. E os caras simplesmente falaram, traz um pano aqui, porque a glória dele tá irradiando nos meus olhos, tá me cegando. E eu não penso nem só isso, porque se você olhar, coluna de fogo, não é nada ordinário. Se você olhar o maná caindo do céu, não é nada ordinário. Não, abriu o Mar Vermelho. Então, é o que eu falo. Vermelho. Eu acho que para eles era algo extraordinário, mas com o passar do tempo começou a tornar-se costume. Por quê? Então, porque assim, ó, o que é tratado como banalização hoje? Nesse mundo que a gente... é comum, é simples. O evangelismo e a Bíblia. A revelação de Deus está aqui. A nossa revelação, Deus está se revelando através da palavra dele, através da Bíblia. É um livro que Deus está se revelando. Mas como que é tratado hoje? Quantos milhões de livros não tem hoje impressos desse? Quantas línguas não tem impressas como essa? A gente não vai tratar. Lá atrás, quando acharam o primeiro pergaminho, foi algo extraordinário ou não? Foi extraordinário. Foi extraordinário. Foi muito extraordinário. Acharam mais um livro. Nossa, mais extraordinário. Vamos começar a juntar. Caramba, tem 66 livros agora. Super extraordinário. Só que com o passar do tempo, você... Não, eu entendo isso. Qualquer lugar hoje você não vai tratar a Bíblia de forma extraordinária. Vocês concordam que, tecnicamente, tá? Vamos tentar atribuir notas. Mas fazer algo extraordinário é mais difícil do que fazer algo ordinário. Depende do ponto de vista. Certo? Eu trato como extraordinário. Não, independente do que você trata. Uma coluna de fogo é muito diferente de, por exemplo, uma sarça ardente é muito diferente, por exemplo, de um anjo chegando. De uma pessoa chegando e você sentir que é Deus. Certo? Totalmente. Beleza. Tocar fogo em você pra ver. Só que a minha pergunta é, beleza, lá era extraordinário. Mas até aqui, nas coisas ordinárias aqui, nas coisas simples, ainda Deus se revela? Totalmente, Sim, cara. Ele se revela, porque na Bíblia mesmo ele fala que se o mendigo bater na sua porta, pode ser ele mesmo pedindo ajuda. Não fala. Pelo menos eu escutei a minha vida inteira sobre isso aí. Eu não li na Bíblia, não vou falar para você que eu li, não. Mas eu sempre escutei na Bíblia falando sempre escutei na minha vida falando que na Bíblia está falando que se o mendigo bate na sua porta e pede um alimento, pode ser o próprio Deus ali. Não o próprio Deus, você me entende, né? Uhum. Mas eles comunicando, ele colocando essa pessoa no seu caminho para. Assim você deixou não, mais claro. Não, eu acho que não é Deus. Não, eu acho que esse exemplo ele meio que foi virando meio que uma lenda urbana, pegando mais destrinchando mais ou menos aquela passagem que fala que quando nós fazemos para alguns desses pequeninos, nós fazemos para Jesus. Faz mais sentido, né? Sim. Porque eu no meu na minha parte ceticista, eu nunca vou acreditar que Deus ele se revela num cachorro porque salvou a criança de pular na água. É Danilo, tá? Danilo. Mas é assim, respeito quem pensa assim, e, cara, você deve ter sua razão para pensar assim, sem problema. Mas para mim, hoje, nos dias de hoje, a plena e única revelação de Deus é a Bíblia. Nada mais. Deus não vai te usar para revelar a minha vida. Deus não vai usar o Jonathan para ficar adivinhando com a cor da meia que eu estou usando. Não. Para mim, não. Até mesmo porque Paulo deixou muito bem claro isso depois de Tito. E a gente vai estudar isso mais para frente, até o final do ano. Então, assim... Deixa eu fazer uma pergunta. Minha revelação, assim, a revelação de Deus hoje é a palavra, para mim, a palavra de Deus. Não tem. Porque aí foi o que o Jonathan deixou muito bem claro. Não tem anjo, né? O pecado ele se estende, a igreja de Laodiceia deixa isso muito bem claro, o templo de Laodiceia deixa isso bem claro. Agora você pensa nós, cara, se nós temos apenas um livro escrito e a gente já está nessa guerra dentro e fora da igreja, você imagina se um anjo aparecesse aqui? Sim. Não, mas agora vai minha pergunta para você. Jesus, no seu tempo, ele cuspiu no barro, passou nos olhos da pessoa lá, do cego, e ele voltou a enxergar. Foi um milagre. Milagre de Deus se revelou ali. Hoje, quando você encontra
uma pessoa adoecida e vão fazer uma corrente de oração para aquela pessoa ser curada. E acontece um milagre, um câncer, ele some. Aconteceu com a minha mãe. E eu vivi isso. Ainda brinco com ela, falei assim, você deve ter comido um caroço de manga, ficou entalado no seu intestino ali, um momento você colocou para fora, você nem percebeu. Tô viajando aqui, mas eu falo assim, ela foi lá fazer, ela fez toda a quimioterapia, radioterapia para diminuir. Um dia ela foi lá para fazer, para dar a sequência, chegou no momento que o médico falou assim, Sara, sumiu, não tem nem cicatriz de onde nós fizemos a radioterapia aqui. E aí? Não é um milagre? Não é Deus se revelando ali também, em resposta às orações de muitas pessoas, daquela que estava doente também? Mas você aprendeu isso aonde? O quê? Você aprendeu isso aonde? Que a oração poderia curar a sua mãe? Não, eu oro, quando uma pessoa fica doente, na igreja acontece isso sempre. Não, tudo bem, eu já entendi essa parte, eu já entendi, mas você viu aonde? Onde você aprendeu? Não, eu não vou falar para você que eu aprendi, é uma coisa cultural minha, eu não vou falar para você que eu li em nenhum lugar, eu só sei que a Bíblia tem 2.000, quase 3.600 anos de escritos, você tem quantos anos? Eu tenho 40. Então foi revelado, cara, isso que você está falando, eu também acredito, eu tenho fé nisso aí. O que a gente está querendo, o que eu estou querendo trazer é que, diante de tudo que a gente está estudando, Deus ele não vai se revelar através de mais nada a não ser na Bíblia. E todo mundo que fez a corrente de oração para curar a doença da sua mãe está na Bíblia. É isso que eu estou falando. Então, assim, olha o que Deus fez com a minha mãe. Eu fui para a comportagem, na comportagem eu aprendi muita coisa sobre alimento, mas muita coisa sobre alimento mesmo. Eu aprendi que o potássio que nós precisamos para cura de enfermidade, qualquer cura de enfermidade dos ossos, não está na banana, está no coco. Está no coco. Minha mãe ela teve artrose e osteoporose nos ombros. Ela não conseguia mais lavar uma louça. Foi lá, fez o exame, estava tudo porizado. A cartilagem dela já não tinha, estava osso com osso, porque vocês sabem, né? Acho que bem de longe dessa área, queria o Lucão aqui agora para... Mas assim, nós temos aqui, vamos pegar aqui o cotovelo tem uma dobrinha, ele tem tipo uma junta assim, certo? Não é osso com osso, tem uma pele de cartilagem. Aqui pegou justamente o pior exemplo, que aqui é só osso. Lá é cartilagem. Então, isso, verdade, aqui tem a junção aqui. Então, não é só osso com osso, tem um revestimento de cartilagem, não é isso? Você é físico, né? Então... você fez educação física, né? Então, e aí vai desgastando e vai no osso, aí dói pra caramba, enfim. Beleza, aí eu falei, mãe, eu ensinei eu aprendi um negócio aqui, faz isso, mãe. Aí ela fez, eu falei assim, dieta do coco, ela comeu coco, ela tem que comer coco 3 vezes por dia, ela compra coco seco, rala e come com comida, 3 vezes por dia, durante 35 dias. Só que ela gostou muito. Ela falou, nossa, eu adorei. E come todo dia. O SUS fez 4 exames. Ela estava com dores no braço. 2 anos, SUS, né? 2 anos para cirurgia. E ela, nesse tempo dos 2 anos, ela já tinha falado, parou as minhas dores, já não estou sentindo mais tanto incômodo, coisa e tal. Ela, Danilo, o SUS ligou e marcou a cirurgia, só que a cirurgia era em São Paulo. Né? Eu falei, mãe, mas você tá sentindo dor? Ela falou, não tô, né? Mas já que eles marcaram, né? Vamos lá, porque aí eu já me livro de uma vez. Beleza. Só que ela tava nesse meio tempo tomando remédio para uma outra coisa. Então ela não sabia se a dor que ela tinha desaparecido era por conta do remédio que ela tava tomando, enfim. E, cara, na pré-cirurgia, o cara virou e mesma coisa. Falou, Maria, você vai fazer cirurgia para quê? Ela, não, nos ombros, coisa e tal. Falou, não, mas não tem nada para fazer. Sua cartilagem está toda restaurada, seu osso não está mais poroso, tá tudo certo. Quer fazer assim mesmo? Ela, não, então não precisa, acabou. Deu o laudo, foi. Cara, para mim, onde Deus se revelou? Deus se revelou no momento que eu aprendi isso lá atrás na comportagem. E você tá entendendo? Então, assim, Deus, acho que a pergunta do Vitor é assim, eu não acredito na materialização da revelação de Deus.
Eu acredito que agora é tudo sobrenatural para mim. Então, oraram pela sua mãe? Sobrenatural. Cara, revelação de Deus. Revelou aí. Na minha, o conhecimento que ele me deu para mim poder virar para minha mãe e falar para ela comer coco, se revelou aí. Não, é isso que eu tô querendo dizer, aí, tranquilo. entendeu? Mas eu não fui na literalidade da palavra. Deus se revelou na sarça ardente. Deus se revelou na sarça ardente. Beleza. Ponto. Ponto. E ali não é simbólico e que nem algumas pessoas defendem, tá? literal, É literal. Pelo amor de Deus. É literal. Quando você me pergunta essa pergunta, cara, dificilmente nós vamos ver. Eu acho que vai ser só quando Jesus voltar que nós vamos ver ele se revelando de novo. Não sei nem se eu posso colocar desse jeito. Mas eu falo assim, literalmente, eu acho que vai ser dificilmente ele vai se revelar. A ideia é que, da mesma forma como a sarça ardente, como se revelava antes, e essa é a visão do Vitor, tá? A gente está numa discussão aqui boa, que dificilmente ele não vai se revelar desse jeito, muito por conta da proporção que o pecado tem aqui na Terra, né? Então, não tem como, né? O estado laodiceano que a gente vive, esse estado de amor se esfriando cada vez mais, se Deus é amor, cada vez menos presença 100% dele teofania, assim, mas eu Vitor, aí é um ponto minha, eu acredito sim que ele se revela, mas e aí que tá o ponto, eu acredito que ele se revela em pessoas, ou, cara, N pessoas já... Mas já dessa forma que eu acredito, também acredito. Só que aí que tá o ponto, aí entra exatamente no primeiro bloco que a gente tá falando. Eu não consigo ter a certeza que é 100% ele, porque da mesma forma que Deus pode se revelar, a gente sabe que os anjos de Satanás, com o conflito cósmico, também pode ser Satanás, fazendo o contrário. E aí cai exatamente isso. Eu acredito sim que Deus pode se revelar como se fosse uma pessoa, o Espírito Santo, né, se revelando para mim, falando comigo através de uma pessoa, sendo até uma pessoa, mas eu não consigo distinguir 100% que é ele, um pelo estado laodiceano que a gente vive, outra porque eu não tenho essa sensibilidade forte com ele, e aí ele fica cada vez mais ordinário nessa situação mais simples, mas principalmente por conta desse relacionamento com Deus, né? Eu acredito muito que se fosse lá atrás, que, digamos assim, né, tinha menos pecado na Terra, vamos falar assim, a sensibilidade e a visão era muito mais fácil, então eu conseguia, da mesma forma que Abraão, de longe, percebeu que as 3 pessoas que estavam chegando ali era Deus, era Jesus e os anjos. Eu duvido alguém aqui conseguir ter essa mesma interpretação agora, não vai, né? Então eu ainda, Vitor particularmente, né, eu acredito muito que Deus se revela sim nas outras pessoas aqui, mas vai ser muito difícil a gente conseguir entender que é o Espírito Santo, e ainda vai ficar ainda mais aquela dúvida, né? Pô, será que não é a minha consciência tentando acreditar que é o Espírito Santo? Será que é realmente o Espírito Santo? Mas principalmente pelo fato de a gente não ter esse contato com Cristo, a gente não ter esse relacionamento, a gente não ter sensibilidade com o Espírito Santo, né? Então, talvez, o que eu queria trazer é que, com certeza Deus ele não está longe de nós com essa pergunta, essa visão, ele não está longe, ele está literalmente perto. Às vezes ele está num fogo que não se apaga e a gente consegue sentir a presença dele em todos os momentos, depende muito também do nosso relacionamento, da nossa sensibilidade. E, talvez a sarça já está queimando ali e você só precisa parar e olhar, né? E a gente fala da sarça porque Moisés podia não dar bola, sair dali, tchau, mas ele parou e olhou. E às vezes a única coisa que você que está aí do lado e a gente que está aqui é parar e dar atenção realmente, né? Hoje é mais difícil porque tem essas questões da sensibilidade, o quanto de pecado, né? Mas, literalmente, às vezes a gente só não... Entre essa de saber se é Deus ou não, a gente precisa pelo menos entender o que está querendo passar para a gente, né? Qual que é a mensagem, para daí a gente poder fazer o checklist, entender se realmente é Deus ou algo do tipo. Mas falta muito do nosso interesse, falta muita vontade nossa de querer buscar e saber realmente isso, né? Uma prima minha, ela é muito católica e ela começou há um tempo atrás, isso não é recente, é um pouco para trás, ela começou a se interessar pro evangélico. Tá? Evangélico ou pelo evangélico? Pelo evangélico, a igreja evangélica, porque ela sempre foi católica, ela conhece a Bíblia, a mãe dela é muito religiosa, beleza. E aí ela me ligava, a gente tirava dúvida, conversava, eu e a Rebeca a gente orava, começamos a dar um pouquinho de estudo bíblico para ela, né?
E começamos a apresentar as doutrinas de Deus à base da luz da Bíblia, né? Eles conhecem hoje e respeitam muito, né? Quando a gente vai na casa deles lá, eles, cara, respeitam a nossa alimentação, enfim. Só que olha o que aconteceu. Ela estava com muita dúvida em qual igreja evangélica ela poderia frequentar e poderia ir. Isso eles dois trazendo para mim, né? Que um dia ela saiu da casa dela para trabalhar, aí ela esqueceu a chave e teve que voltar para casa. Aí nesse que ela voltou para casa, ela perdeu o ônibus. Perdeu o ônibus que fazia ela chegar no horário do trabalho dela. Nessa que ela perdeu um ônibus, ela teve que ir para um outro lugar para pegar um outro ônibus que também passava lá. Porque esse outro que ia passar nesse mesmo ponto ia demorar. Então ela foi para esse outro lugar para poder pegar esse ônibus. Ela pegou esse ônibus, então, um trânsito lascado. Enquanto ela estava indo para o trabalho, sentou um senhor do lado dela. E o senhor do lado dela puxou assunto com ela, né? Porque ela é uma pessoa muito simpática. A Cris, ela é uma pessoa muito simpática. Faz amizade fácil. E aí começou a conversar. E esse rapaz tocou no nome de Deus. Começou a falar de Deus, então em Jesus. E isso começou a falar da Bíblia, de passagens. E ela ficou fascinada e foi fazendo pergunta, ele respondendo. Uma hora que ela estava no ônibus, ela falou que foi assim melhor hora da vida dela. Que ela chorou, se emocionou. O cara falava coisa bonita, entendia muito de Bíblia. No final, antes dela descer, ela pergunta para o rapaz: que igreja que o senhor é? Aí ele falou: eu sou adventista do 7º dia. Ela falou que desceu do ônibus e tremia. Ela ligou pro meu primo e os dois: poxa, que legal, que bacana, que legal. Ela tá na igreja adventista hoje? Olha que beleza. Não, tô fazendo uma pergunta. Não sei. Ela não tá. E aí? Poxa, cheguei até o final feliz aí. Eles vão... Não, cara. Eles vão... Meu primo já ouviu isso. Ele tá seguindo a gente também. Eles estão indo... Ele já experimentou aí umas 2, 3 igrejas e tá seguindo hoje. Segue um bispo muito renomado também, que eu também sigo ele. Um cara muito bacana, eloquente e tudo. Mas, poxa, e aí? Pegando essa sua fala. Olha o que aconteceu, que eles trouxeram para mim, tudo cronometrado, errou, ele esqueceu a chave, voltou, perdeu o ônibus, no mesmo banco, cara, pá, coisa que eles já estavam perguntando, já conhecia a nossa religião, mas não estão na igreja adventista. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Então ele. você entende, cara, você matou não foi com um pau, foi logo com um porrete. Você entende que, assim, de novo, eu não confronto, não estou jamais confrontando meu amigo aqui, mas para mim é muita... Eu acreditar que Deus ele se revela dessa forma me choca com muita coisa que eu vivo. Bate de frente com muita coisa que eu vivo. Você quer um outro exemplo? Que eu sei que você acredita também dessa forma. Cara, se um pastor hoje, se você for para a igreja hoje, o pastor foi lá e pregar aquele sermão que te arrepia dos pés da cabeça e toca em algo que você pratica, que você gosta, que te dá prazer, se você não chegar em casa e mudar radicalmente aquelas práticas que o pastor tocou lá, cara, você não está acreditando do jeito que você está falando. Você não acredita que Deus se revela nas pessoas. Porque Deus, então, ele só vai se revelar nas pessoas que... Cara, de novo a gente vai botar no começo do coisa, aonde infla o que eu quero, aonde infla os meus interesses. Sim. Por isso que, assim, desculpa, só para finalizar, por isso que, assim, eu, Danilo, desculpa, não tô de novo aqui sendo polêmico aqui, eu sou mais briguento aqui. Não tô jamais confrontando, eu deixo muito bem claro que fé, cara, é indiscutível. Não tem. Fé é uma coisa indiscutível. Se vocês creem dessa forma, eu gostaria de aprender também dessa forma, porque para algumas coisas eu sou um pouco mais técnico, né? E às vezes nem sei se isso tá muito certo também na minha vida, né? Mas é que eu pegando a fala de vocês e essa parte de acreditar na revelação de Deus nesse formato, ele vai bater de frente com muita coisa que eu pratico ou não na minha vida. Então, será que de fato eu acredito que Deus se revela dessa forma?
Eu acredito, mas eu sou teimoso, cara. Eu sou teimoso pra caramba. Não, eu acredito. Eu tenho certeza que o Vitor também acredita, mas, cara, é teimoso. É teimosia. Teimosia. Você falou tudo, a palavra certa. Teimosia. E o pecado tá aí pra fazer a gente errar mesmo. Mas olha que doido. Quando Eu até escrevi aqui, ó. Voltando aqui, eu tô aprendendo a mexer com isso aqui. Chegou agora. Ó. Deus, ele usa pessoas, ele responde orações através de encontros, palavras, gestos e de presenças humanas. Deus costuma plantar respostas dentro de corações, só que eles têm que estar dispostos para poder viver. Mas qual que é a passagem? Qual que é a passagem? Não é passagem. Não é passagem. Aí que tá o meu problema. Então. Aí que tá o meu problema. Se não tá na Bíblia, cara, eu vou duvidar. E duvidar, ok. Mas olha um ponto que bacana. Mas vocês entenderam aqui que eu não tô confrontando, eu tô colocando o meu... Porque eu tenho o meu lado ceticista, né? Eu tenho algumas coisas que eu duvido. Falo, cara, então o meu lado ceticista vai para esse lado aí, entendeu? E olha como que é o caráter de Deus em cima de tudo isso, né? Como ele é compassivo demais. Você trazendo essa questão da teimosia, né? A gente é teimoso de N crucial, formas, né? Crucial. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já mandou uma mensagem para alguém, ficou no vácuo e ficou... se não é ego, não me responde. Se esse cara não tá me respondendo, por que Rodrigo Silva, eu te mandei mensagem, cara, responde meu direct lá. E aí, com Deus não é assim, a gente sabe, né? Que ele vê, que ele ouve, que ele desce, não é à toa que tem esse relato, né? Principalmente a gente leu no episódio passado e trouxe aqui, né? Que Êxodo 2:24 diz: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e se atentou para a sua condição. Só que aí vem a minha pergunta, e era essa pergunta que eu queria fazer, que vocês já responderam basicamente ela, mas... E aí, mais uma vez, né, em questão de crença, vocês acreditam que você pode ser a resposta de oração de alguém? Cara, não faz essa pergunta, irmão. Meu Deus do céu, cara. Eu vivi uma coisa aqui nessa igreja, nesse distrito. Muito complicado, cara. E aí? Eu ouvi muito isso quando a Rebeca chegou. A gente ouviu muito isso. Mas minha pergunta não foi se você ouviu, a minha pergunta Então, é se você acredita. Pois é. E eu acredito nisso, né? Mas assim, de novo, a gente volta para os conflitos que contradizem o que eu de fato acredito, né? Porque eu ouvi isso de muitas pessoas, que eu era resposta das minhas que eu era resposta da oração de algumas pessoas. Eu quero ouvir a resposta do Joe também. Mas quando... Mas agora que eu vou, pelo amor de Deus, eu não quero tocar em nenhuma ferida aqui. Mas quando eu errei, tudo isso caiu por terra. Quando eu falhei, eu não era mais a resposta de oração. Entende? Então, aonde eu estava servindo, aonde eu agradava humanamente, eu era a resposta das orações. Quando eu errei, eu já não era mais. E aí? Como que eu alimento isso? Porque eu acredito que você é a resposta das minhas orações. Eu acredito que o Joe, ele é a resposta de alguma oração minha. Porque eu aprendo a forma que o Joe, ele fala com as pessoas. Um jeito mais calmo, mais tranquilo. O Joe, ele não é aquele cara que explode, né? Embora ele fale que ele é extremamente nervoso, a gente não viu esse lado ainda. Mas ele é um cara que ele tem... E assim, eu aprendo com as pessoas. Então, eu acredito que as pessoas podem sim ser resposta das orações, das minhas orações. Mas até onde? Até onde? Porque se essa pessoa feriu o meu ego, ela deixou de ser resposta da minha oração, então... Não, mas serviu até... Cara, eu acho que isso aí é tranquilo. Você não é perfeito. Se você fosse perfeito, você estaria em outro lugar. Então, você é resposta. Você pode não servir o tempo todo, mas você vai servir... Você tem que servir mais para o bem do que para o mal. Você tem que ser... Sim. A balança tem que estar pesando mais ao contrário. Mas você não vai ser unanimidade. Você não vai ser unanimidade, nem você. Eu acho que isso aí para mim é claro. Isso aí não é porque acontece algum ponto que todo o resto é igual quando você faz 10 benfeitorias. Quando você faz alguma coisa errada, você é lembrado por aquela meleca que você fez. Mas o que você plantou está plantado.
entendeu? Você não pode esquecer que você também é bom e começar só a fazer meleca dali pra frente. Não, Você entendeu? claro que não. Não, Tem que ter prudência, né? Imagem e semelhança de Cristo. Sim. Eu penso isso aí. John, eu quero ver sua resposta. Vai na sua resposta que depois eu quero dar eu quero dar mais uma. Na verdade, Uma cacetada em mim, né? Não deixa não. Na verdade, o meu pensamento, eu nem escrevi nada nessa pergunta, porque eu fiquei na minha cabeça na hora, falei, eu acho que eu não sou resposta de oração de ninguém, não me identifiquei com essa pergunta, mas eu vou muito pelo que o Danilo falou. A minha família trabalhava num outro distrito e a gente também era resposta de oração. Porque lá estavam poucas pessoas, a gente chegou. Você falou pra mim, você contou pra mim essa história. E aí teve uma desavença na liderança, a gente preferiu sair de lá e vir para onde a gente está hoje. E aqui também a gente era resposta de oração. Já ouvi também de pessoas ali, porque a igreja também estava precisando de pessoas. Então, assim, eu acho que é bem o que o Greg falou. Às vezes, eu vejo que, assim, Deus tem planos. Então, de fato, a gente foi a resposta de oração até enquanto a gente estava ali. Mas aí, por conta do pecado, a gente se desentendeu e a gente saiu dali. Então, mas onde eu quero chegar com essa pergunta, que aí acho que de repente eu não exclamei isso. Eu vou dar um exemplo aqui. A Rebeca, ela é literalmente a resposta de oração para minha vida. E eu fiz essa oração muito lá no mundo, lá largado na bagunça. Quando eu brigo com a minha esposa, quando ela tá no momento que ela me afetou na ferida, eu lembro que eu orei. Eu lembro que mesmo ela me atingindo, me magoando, ela continua sendo o quê? Resposta para minha oração. E se um dia... Só para finalizar o meu raciocínio. Então, eu acredito que assim, ela não pode ser resposta da minha oração enquanto ela está mil maravilhas comigo. Porque se eu, de fato, é isso que eu quero chegar. Se eu, de fato, eu acredito que o Jonathan, ele é uma resposta de Deus para minha vida, em algo que eu orei, ele pode fazer o que for. Porque eu sei que ele é um ser humano. Eu sei que ele é pecador. Isso é claro, isso é clichê já. Mas eu vou lembrar de que eu orei para colocar esse cara na minha vida e que independente da circunstância que eu briguei com ele. Eu briguei, cara, eu acho que eu errei. Não, ele não é resposta para mim. Não, é o Danilo. Você entende? Então, a família dele. Nossa, sejam todos muito bem-vindos. Vocês são a resposta para a minha oração. Mas esqueceram que eles também erram. Aí erraram, não é mais. Condena. É essa parte que vocês sabem, né? Tô falando aqui. Conversando com um ancião lá, ele olhou nos meus olhos e falou isso. Falou, cara, eu errei com você porque eu esqueci que você é a resposta das minhas orações. Independente das atitudes que você tome, eu não posso esquecer isso, que você está aqui porque Deus te colocou aqui. E eu também acredito nisso, cara. Eu e minha esposa, a gente tá onde nós gostaríamos de estar há muito tempo atrás. E precisou nós vivermos do jeito que nós estávamos para poder estar aqui hoje. Se nós somos resposta de oração para alguém, então que a gente continue sendo... E as pessoas não esqueçam que eu não sou perfeito, eu vou errar, eu vou pecar. Sim. Mas se eu sou resposta, você acredita que eu sou resposta de uma oração? Então, cara, aceite isso. Se Deus me colocou aqui, de repente foi para tomar uma atitude que feriu o teu ego, mas era da vontade dele. Você não pensou nisso antes? Não é isso? É nesse ponto que eu quero chegar, sabe? Essa é uma pergunta, cara, que ela vem esmagando, ela é esmagadora mesmo. E ela é uma linha tênue, porque pegou exatamente essa última frase que você trouxe, que não é porque você fez, que você é uma resposta de oração, que tudo que você for fazer vai ser literalmente para cumprir o que Deus pede. E olha que doido falar isso, né? Porque por ser pecador, você está totalmente tendencioso a errar. Fadado a errar. Então, não é literal, não é 100% dos momentos onde você vai atuar e literalmente, e é exatamente o que Deus estava querendo que você fizesse, pelo fato de você ser falho. E aí que entra o ponto, porque quando você acredita que você ou alguém é a resposta das suas orações, dá a entender que tudo que ela faz e fez é o que Deus quer. E aí que entra o lado pecador. E o lado de Satanás no sentido de, então, o meu ego pode inflar, eu posso reger, tudo pode ser da minha forma, porque é Deus quem está trabalhando. Quando, na verdade,
é você agindo e não o Espírito Santo agir. E aí fica uma reflexão para todo mundo aqui. Porque, sim, você pode ser a resposta de oração de alguém. Mas se você não estiver conectado com Deus e sensível, você sendo a resposta de oração de alguém vai ser a pior desgraça na vida dessa pessoa. E às vezes não intencionalmente, mas simplesmente pelo fato de que você não deixou ser usado para Deus para automaticamente ser refletido em outras pessoas. Ó, você quer ver um exemplo bíblico? A viúva com Elias. Vocês acham que a viúva perdeu o marido, morava sozinha, estava desempregada, ela estava quase sem alimento na casa dela. Vocês acham que ela tinha orado para Deus? Eu acredito que ela tinha orado e eu não acredito que ela passou por isso para ter esse contato com Elias. E aí eu quis dar esse passo para trás, porque às vezes pode ser... às vezes a pessoa tem essa visão. Não, misericórdia, a minha visão não foi essa. A minha visão tem essa visão. A minha visão foi o seguinte, ela orou. Uhum. Eu também acredito que ela orou. Deus envia Elias para ir para lá. E não foi só quando ela perdeu o marido, não. Acho que ela orou, incessantemente, várias vezes. Vamos lá, você vai entender onde eu quero chegar. Ela orou, e aí, de repente, Elias foi resposta da oração dela. Uhum. Deus manda Elias bater na porta dessa viúva. Fala para ela dar o último pedacinho de pão que ela tem lá para te alimentar. Ela confiou. Porque, de repente, ela lembrou de que ela havia orado para que Deus mandasse um homem para ajudar ela. Beleza. Mas o que acontece quando o filho dela morre? Elias não passou mais a ser a oração que ela estava esperando. Que ela chega e fala assim, como que você vem aqui e traz a morte para minha casa? Elias vai lá, através da oração, Elias não ressuscita o filho da viúva, certo? Ele ora a Deus e Deus devolve o fôlego de vida. Então, Elias era a resposta de oração para ela até o momento do filho dela morrer. Depois que o filho dela morreu, de repente ela perdeu de vista. Cara, eu não vejo problema nenhum, sabe? Eu vejo que assim, Danilo, você é a resposta das minhas orações. Danilo errou. Cara, da mesma forma que você... Mas aí vem a minha pergunta. O quanto você é a resposta das orações de um quesito e não do outro? Não, então... Porque assim, eu posso estar pedindo em cima de algo... E aí, beleza, você foi a resposta da minha oração, só que você agiu ou fez alguma coisa, sei lá, o que aconteceu, e me afetou em uma outra área. O quanto realmente você é resposta da minha oração para cá e não é resposta da minha oração nessa outra coisa? Alguém que é resposta de oração, ela vai ser sempre uma resposta de oração? Para tudo? Então, o que eu falo é o seguinte, se eu acredito que eu fui enviado, se eu acredito que o Gregory foi enviado de Deus, Elias pode ter levado a morte para aquela casa. Mas ele foi enviado de Deus. Ele não deixou de ser enviado de Deus porque a morte chegou lá. Sim. Então, independente, ela orou para que alguém chegasse e ajudasse ela no comes e bebes. Ela não orou para que fosse afetado a morte e fosse filhar. Quem é você que trouxe a morte para minha casa? Mas ele era um homem enviado de Deus. Ele não deixou de ser enviado de Deus porque o menino morreu. E depois os baldes e os tambores transbordou de azeite e de trigo. Então, se eu, como crente, em 2025, eu acredito que as minhas orações, Deus enviou o Gregory para fazer parte da minha vida social, do meu relacionamento, não importa as áreas que ele atinge ou deixou de atingir. Eu orei para que ele estivesse na minha vida. E aí eu vou dar um exemplo totalmente diferente do contexto, tá? Porque pegando essa mesma ideia do ser resposta. O Joe trouxe um exemplo de emprego. Estou orando para Deus porque eu quero emprego, estou orando porque eu quero um emprego, estou orando porque eu quero um emprego. Danilo, através do Danilo, me fez ter o emprego que eu queria. Só que depois, futuramente, é o mesmo Danilo que me faz perder o emprego. E aí? Foi Deus que enviou? Você também ia falar para você, hein, cara? Uma hora dessa. Mas e aí? Ele continua sendo a resposta das minhas orações? Ele continua sendo... como que é? Ele continua sendo uma resposta às minhas orações? Cara, é difícil, hein?
Eu acho que é uma pergunta que cabe muita análise, cara. É isso que eu ia falar. Cabe muita Mas a análise, minha porque visão é por mais que a gente pegue de forma superficial, sim, se a gente pega de forma superficial, eu dei um emprego pro Joe e eu fiz o Joe perder. Só que esse período que ele tava lá comigo, o que ele aprendeu? De repente ele aprendeu alguma coisa que fez ele ter um outro emprego que era... Não, eu não preciso ir muito longe. Você continua sendo a resposta. Você continua. Mesmo Só que era para aquilo. A sua Para aquele momento. era para aquela situação, para aquela coisa. Na minha cabeça, tá, gente? Eu posso estar totalmente errado, eu não sou a melhor pessoa. Ah, mas entendi. ele continua sendo a resposta. Você falou que, tipo assim, era para arrumar um emprego. Cara, a minha resposta era ter aquele emprego. O que aconteceu de lá para cá não Uma cabe só ao Danilo, entendi. não cabe só a mim, não cabe. Aí sim. É um conjunto de fatores. Entendi. E aí, é por isso que eu falo que é uma linha tênue. Porque a chance da pessoa achar que aquela resposta da oração ela vai ser sempre condicionada a tudo dar certo ou algo do tipo, é grande a pessoa achar isso. E não é. Se foi o Danilo que me fez colocar aquele no emprego, beleza, o Danilo tá totalmente fadado a errar e isso ter consequências em quem? Nele e quem tá ao redor. Da mesma forma que o Joe me queria um emprego, conseguiu entrar no emprego por causa de X pessoa, as ações dele vão refletir em todas as situações. Então, eu sim acredito que você continua sendo uma resposta de oração. Mas foi para aquilo específico. Não significa que uma resposta de oração ela vai ser a resposta para tudo. Sim, se você... Vai ser um médium da vida, né? Não, se você for levar minha resposta... Eu orei pro Vitão entrar na minha vida. Cara... Tudo que ele for fazer quer dizer que é bom pra minha vida. Daqui pra frente eu vou colar nele, porque se ele resolveu minha vida hoje, ele vai resolver daqui até o final dela. Não é assim que vai funcionar. Do mesmo jeito que Elias aconteceu o que aconteceu, do mesmo jeito que as pessoas lá no deserto, eles oraram pra... Pronto, vamos pegar um exemplo claro dele aqui. Moisés era um enviado de Deus para liderar o povo de Israel, correto? E como oraram. que foi o povo de Israel? Alguns dias depois estava Pelo reclamando. amor de que Deus, ele cara, foi- pronto. Mas ele não deixou de ser um homem enviado para o povo de Israel. Então, Acabou. mas o povo orou, ele tirou o povo de lá, levou... O que torna... Agora, pronto. Agora a chama acendeu. O que torna pior ainda a história. Porque eles oraram Sim. para Deus livrar eles. E quando Deus livrou... Eles reclamaram Eles porque reclamaram. faltou o que eles tinham lá. Você entende? Você entendeu? Então, por isso que eu falo que dá choque, literalmente, no que o que eu acredito e o que eu quero acreditar. Vai dar choque. Lógico, Tem- não dá pra você ter uma certeza de... E nenhum... Mas aí eu volto no exemplo mais raso. Desculpa te cortar. Volto aí de novo. Não sei pra vocês, mas pra mim, a minha esposa foi uma resposta pra mim. Então, cara, o pau pode quebrar. Eu tenho que lembrar que eu orei pra ela estar na Mas minha aí que vida. tá. Mas e se ela te abandonar um dia e for embora com outro Mas homem? aí Um que- exemplo. Ela Aí vai vai fazer fazer isso que eu sentido. falei. Aí vai fazer Ela sentido vai o que ele continuar fez. sendo a resposta Lembra da que oração. convívio... Mas continuar sendo a resposta da oração. convívio- Porque ela Aí te vai transformou. Aí vai fazer sentido o que ele falou. Não deixou. Não deixou de ser. Ah, por que ela me abandonou? Beleza, cara. Eu orei para que ela Ações. viesse na minha vida, passou ações, ela é um ser humano, cara, me traiu, foi embora com outro, e vida que segue, mas Deus cumpriu com a minha. Ele me atendeu do mesmo jeito. Ela transformou você naquele momento. Ah, não é de Deus. Nossa, não é de Deus, cara. Agora sim, vamos lá. Vamos colocar na balança, independente se ela me largou ou não. Eu vivi momentos bons que me edificaram. Cara, hoje o caminho que eu sigo foi graças a Deus e a ela, que me usou, que foi usada por Deus para poder me colocar aqui. Então, assim, ela, beleza, foi a consequência e vai fazer totalmente sentido do que ele fala. Não deixou de Se a ser. gente avaliar Moisés, literalmente, ele foi chamado para ser a resposta do clamor do povo. Do né? clamor e do povo. nem ele sabia que ele seria essa resposta. Né? Não à toa ele vacilou lá atrás. Né? Ponto importante é que Deus, literalmente, ele não ignora as injustiças que acontecem, mas ele sempre vai mover e vai fazer de tudo. Vai mover céus, vai mover coração, vai mover de tudo para acabar com essa injustiça. E é doido porque ele quer acabar com a injustiça aqui sendo injusto com ele mesmo. Isso é muito doido. Que foi o que o Nemesis Nemesis falou trouxe. aquele dia. Não, foi Exato. perfeito. E esse envio de Deus, ele é sempre com um propósito. Vai ser a Rebeca, vai ser o João, vai ser a Maria, vai ser quem for. O envio de Deus sempre tem um propósito. O envio de Deus sempre tem compaixão de trás. Porque, literalmente, eu tô falando muito essa palavra hoje, mas ele se importa contigo. E é Amém. exatamente esse o ponto. O clamor de Deus, o clamor do povo, ele continua. O seu clamor vai continuar hoje, vai continuar amanhã. Mas um ponto importante, a resposta do clamor, às vezes, é você. E aí que entra
todo o ponto que eu queria trazer é que, mesmo se você é a resposta de oração de alguém, você precisa ter essa sensibilidade. Você precisa ter essa sensibilidade com Cristo para que haja da forma correta, para que seja realmente a extensão do Espírito de Deus, porque você pode ser enviado de Deus, você pode ser a resposta até um momento. As suas ações vão pautar dali em diante, né? Pensa nisso. Uma última coisa que eu queria destacar aqui para a gente é que, basicamente, né, o quanto a obediência, Deus exige isso da gente. Deus escolhe, Deus nos chama e Ele quer literalmente que a gente obedeça, né? Sim, que a gente ouça aquilo lá, né? E, poxa, a gente sabe muito daquele erro bobo que quase deu ruim em tudo. Já cometemos várias coisinhas bestas que você olha que você fala, eita, quase ferrei com tudo. E esquecer de obedecer a Deus, às vezes, custa caro. Às vezes custa a missão completa que você tinha, né? E aí uma pergunta que eu queria trazer para vocês é: Deus corrige muitas vezes as nossas rotas, corrige muito daquilo que a gente faz, das nossas ações erradas. Como que vocês reagem a essa correção de Deus? Isso aí é complicado. Assim como você tem falado e destacado muito bem, o relacionamento com Deus, o relacionamento íntimo com Deus, ele vai facilitar todas essas perguntas que você está fazendo. Sim. Porque se eu entendo o seguinte, vamos voltar para essa parte da oração que eu pedi para alguém, se alguém alguma resposta na minha vida, né? E aí essa pessoa, ela veio e não trouxe até agora nada de bom, nada está agregando, nada está edificando, nada, absolutamente nada. Cara, em primeiro momento, eu vou entender que aquilo não é a resposta mais de Deus. Eu quis que fosse, mas eu estou entendendo que não é mais. Por quê? Porque eu estou vendo uma série de coisas ruins, cara, não está me edificando, está conflitando até com os princípios de Deus. Espera aí. Então, eu acho que de repente eu me enganei. Eu orei, mas acho que a resposta da minha oração ainda não veio. E aí eu gosto de trazer esse exemplo como que você falou da correção. Como é que eu vejo essa correção? Se o meu relacionamento com Deus ele for sensível a ponto de eu entender de que Ele está me corrigindo. Se eu entender dessa forma, aí eu, acende a anteninha da atenção e eu falo, peraí, então de repente essa pessoa ela realmente pode ser a oração, a minha resposta. Porque por mais que ela esteja me atingindo negativamente, Deus está me corrigindo através dela. Eu só queria... E toda correção, ela vem acompanhada de algo negativo, algo que vai machucar. Correção, né? É correção. E eu queria só resgatar, né, o porquê dessa pergunta, mas teve o episódio, Moisés, eu ia falar Samuel, Moisés teve esse contato com a sarça, com o próprio Deus, ele entendeu que essa era a missão dele e ele foi cumprir essa missão tecnicamente. Só que para quem não sabe, historicamente e culturalmente, eles tinham... Não sei se a palavra certa é ritual, mas é um princípio onde o povo separado por Deus, ele precisava ser circuncidado, isso mesmo. Então, ele precisava passar por esse ritual de circuncisão. E Moisés passou por isso, o filho mais velho de Moisés passou por isso, mas nesse meio tempo que Deus falou diretamente com Moisés entendeu esse chamado, né? Refutou ali, tudo mais, tentou não ir, mas beleza, foi. Só que nisso ele deixou de fazer a circuncisão do filho mais novo. E aí foi quando um anjo, realmente um anjo, não Deus, falou com Moisés e a própria esposa fez esse processo. Então foi um erro bobo que quase custou a missão por completa, né? E por isso que eu pergunto para vocês, né? Como que vocês vêm reagindo a essa correção? Porque eu, particularmente, quando Deus me corrige, eu sou mimado mesmo, eu não gosto, não gosto, e o negócio é meu... Não, mas por que tu falou que... Por que tu deixou fazer isso? Por que aconteceu isso comigo? Mas, no final, causa essa reflexão, tipo, cara... Foi o melhor, ainda bem que foi isso, né? Eu não me sinto bem no momento por ser dolorido, mas depois os pingos nos is são colocados, os pontos
são ligados. E aí O problema não é ser corrigido, cara. O problema é o percurso da correção. Porque até você entender que lá no final era o melhor pra você, ixi, esse caminho aqui é longo. Como que o melhor pode ser ruim? Né? É longo. É porque você não tem a visão completa do quadro. Exato. Quando um pai fala assim, não põe o dedo na tomada, aí você fala, esse cara é chato. Porque... Aí, nossa, agora eu verdade, entendi por que ele falou. entendi porque ele falou pra não fazer Verdade. E pegando isso do não ter o quadro completo, basicamente, Noé, eu tô com os outros personagens todos menos Moisés na cabeça. Mas Moisés, ele ficou um tempinho ali, né? A gente comentou antes, né? No deserto, para ser transformado, para ser moldado, para ser tudo isso. Então ele esperou e esses anos ensinaram muito para ele, né? Não só ensinaram no tempo que ele esperou, quanto ensinaram no período quando ele pegou o povo e ficou 40 anos no deserto. Você hoje está vivendo o tanto de anos, o Gregory 40 anos, eu 27, esperando a volta de Cristo, né? O que esses anos de espera estão ensinando para você no meio espiritual? Cara, me ensina a confiar mais em Deus. Poxa, o cara passou 40 anos para aprender a ser um faraó. Aí depois ele passou 40 anos para aprender a ser um líder, ter paciência e cuidar do povo. Ele ficou liderando ovelhas ainda, né? Aprendendo. Então tem muita paciência. E aí depois ainda mais 40 anos no deserto. Então assim... Aguentando o povo falando... E mesmo assim, se você vê... hoje eu estava estudando a trajetória de Moisés, e aí você vê ele nesse começo, e aí depois você vê ele lá no deserto, ele suplicando pelo povo. Então, assim, ele foi crescendo conforme foi passando os anos. Só que você vê que não é um negócio rápido. Essa mudança, ela é gradual. Você tem que ir buscando ter esse relacionamento com Deus, e Deus vai mudando o seu caráter ali, aos poucos, e até que você vai melhorando, até que você chega no ponto onde Moisés se tornou ali um grande líder, intercedendo pelo povo, desce a montanha com o rosto brilhando a glória de Deus. Então, eu acredito que é ter paciência e confiar em Deus, que assim, filho, fica tranquilo que eu sei do processo e vai dar certo. Acho que, na minha visão, é a mesma coisa, cara. É a questão do confiar em Deus e entender que o caminho dele é o melhor. Né? Para mim, é distante, quão disparado, né, é o maior ensinamento. Ainda mais quando eu começo a comparar com os passados, né? O cara viu tudo isso e não acreditaram ainda que era Jesus lá no final. Como que não acreditaram? Tinha santuário, tinha festa, tinha tudo, tinha Bíblia decorando com 14 anos e mesmo assim não conseguiu perceber que era Cristo. Então, para mim foi excelente essa visão. E pensar que Moisés, quase perdeu tudo por não cumprir esse princípio, né? E a gente entende que obedecer ele não é um peso pra gente. Obedecer é uma aliança pra gente. Falou tudo. Deserto, às vezes, significa pausa, mas não é pausa. É o que o Jonathan trouxe. Não, deserto é aprendizado, né? É aprendizado. É prova, né? No mundo pentecostal é prova. E pensando tá passando pelo deserto, hein, irmão? Eu gosto. Exatamente. Obediência é o sim que abre as portas do propósito que Deus tem. Amém. Se a gente Muito não bom. obedecer, o propósito que Deus tem pra gente não adianta. E feche seus olhos. Eu queria mais uma vez falar com Deus e junto contigo. Pai querido, muito obrigado por ter feito esse chamado para nós, por estar nos mostrando o teu chamado e nos dar a oportunidade de dizer sim, Pai. Que todos que estão aqui presentes, quem está ouvindo, quem está nesse momento, possa ter coragem e ânimo para falar sim e confiar na tua palavra. Amém. Não solta a nossa mão, Pai. Por amor do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Meu povo. Mais um episódio. Obrigado. Mais uma vez, gente. Obrigado, Vitor, pela condução. Bom demais. Boa. Lembre que o Deus da sarça dente ainda chama você, ainda é tempo. Ele não soltou sua mão, ele não desistiu de você ainda. Ele está totalmente disposto a te libertar.
né? Ele vê o sofrimento, ele escuta o clamor, ele desce literalmente para agir da mesma forma que aconteceu com o povo lá do Êxodo, tá? Mas às vezes ele vai descer através de você, ele vai falar contigo para que você tenha essa sensibilidade e consiga trabalhar na vida de outras pessoas, né? Se você sentiu que esse episódio falou com você, não deixe essa mensagem parar por aí, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se não pegou, Greg, você não falou hoje, cara. Ô, Greg, eu tô esperando você Oxi, falar tem aqui, que meu. falar. Então, ó, compartilha. Se isso te pegou, compartilha. Se não, se pegou inscreve. também. Isso aí. Porque anunciar o evangelho não é escolha. É missão. missão. Esse foi mais um episódio, gente. A gente se vê por aqui próximo sábado, 2 horas da tarde. Valeu!